Muito bem, estamos de volta. Quinto Papo de Prof. Você está aqui assistindo, mas não adianta só assistir. Você tem que se inscrever no canal do YouTube. Se inscreve, né? Quanto mais gente inscrita, ajuda a gente, né? Por favor, gostou? Se inscreve, fala bem da gente, né? E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que vocês já estão sabendo, que a gente já divulgou, né? Um prof muito bacana, com muito conteúdo, muito conhecimento. Eu falo que é um prof nerd, é um prof desenhista, um prof ilustrador, um prof animador, aqui não tem fim, né? E um prof que é meu amor, né? Só para rimar. E hoje eu vim barbudo em homenagem ao bar. Tudo bom, Bar? Tudo bem. Essa piadinha foi boa, hein? Essa foi só a primeira. Todo mundo fala assim, bar, então é Bartolomeu, barbaridade, bar, todo mundo. Bar de quê, né? Assim, Barbosa, como que surgiu esse Barbosa. bar, né? Cara, essa história é muito sui generis, porque foi assim, quando eu comecei a trabalhar na Tribuna, em 1988, né, eu não tinha pseudônimo. Era só Alexandre Barbosa mesmo e o Siri que me chamou para... Mas seu nome é Alexandre Valença Barbosa. Alves Barbosa, é um trem. Então o bar é do Barbosa. Do Barbosa, é. Aí o Siri me chamou para trabalhar e falou assim, vamos trabalhar. Eu fiquei um mês lá fazendo um estágio, lá um teste, para ver se o pessoal aceitava o meu trabalho. Em um mês o pessoal gostou, falou, a gente quer te contratar. Eu falei, beleza. E aí eu saí da agência de publicidade que eu trabalhava, na época era a Clã, eu trabalhava com o Marco Antônio Batan e com a Sinara, né, e com o Joãozinho. E aí eu falei assim, vou sair, vou para a Tribuna, né, trabalhar na Tribuna. Aí quando eu comecei lá, eu falei assim, só que você precisa de um pseudônimo, né? Você não vai colocar Barbosa ou Alexandre, porque o prefeito era o Paulo Barbosa. Na época era o Barbosão. O Barbosão, é. Aí Alexandre tinha vários, podia ser qualquer um. Eu falei assim, Alex também, podia ser qualquer um, né? Alex Raymond, Alex sei lá, então o que vai ser? Aí os caras começaram a tirar, coloca bar. Aí eu falei assim, por que bar? Porque ele não bebe. Eu não bebia, cara. Não bebia nada. Você está falando no passado, né? Não bebia, né? Bebia. Vamos deixar isso claro. Assim, eu não conseguia álcool nenhum, né? Sabe, nada. Eu só tomava suco de laranja, refrigerante, era só isso. Os caras para zoar comigo... Que vida sem graça, né? Era. Aí eu comecei a assinar bar. Não toma álcool? Como assim, gente? Virou uma piada interna, né? Tipo, virou piada interna. O bar que era o cara que não bebia, né? Então virou piada interna. Aí pegou. Sim, aí era engraçado porque eu trabalhava com o Seri, né? Aí era o Seri e o bar. Aí já viu que dava só as palhaçadas que o pessoal falava na redação, né? Então foi lá que começou. Foi uma zoação total. E aí foram 13 anos lá, sendo bar, né? E aí o pessoal também do lado de fora acabou, né? Fora do jornal, acabou me chamando de bar e ficou bar. Aí o Alexandre, quando eu falo Alexandre, você nem olha mais. Não, só família, só a mulher, irmã, só os próximos, só os próximos, assim. Legal. E falar em próximos... a gente está se conhecendo hoje aqui? Não, a gente se conhece há anos já. Muito tempo. Quando Muito eu comecei tempo? a dar aula, Paulo, com o Luiz de Camões, Colégio Luiz de Camões, a gente trabalhava junto lá, fazia aquela bagunça com a molecada. Era um técnico, não era? Técnico em publicidade e propaganda. E era o pessoal que estava fazendo, na época ainda era o colegial, não é isso? Era o colegial, não era médio que chamava. Sim. Vocês verem quanto tempo já faz isso, né, gente? Primeiro, segundo e terceiro, né? A gente pegava aquela molecada lá. Inclusive tem alguns que se tornaram grandes amigos, a gente continua vendo até hoje, né? Marcelo, né? Andrezão, o Mauro. O Mauro, né? O Mauro depois foi encontrar com ele na faculdade. Mas o Mauro eu não cruzei com o Mauro lá. Colégio, acho que eu mas entrei quando depois. na faculdade, você entrou depois, mas você acabou cruzando com ele na faculdade, né? Mas até o Fábio Koala também, né? Ele estudou lá, mas depois cruzou com ele na faculdade, né? Então, legal. Mas todo esse pessoal foi lá do Luiz de Camões, né? Que tem uma história legal pra gente também. A gente fez bastante coisa com eles. Aquelas feiras, né, que a gente fazia com eles. Verdade, lá tem tipo de expor os trabalhos deles, né? Sim, expor os trabalhos. Legal. O bar, na verdade, ele já era famoso desde a faculdade, porque a gente fez a gente fez Unisantos, né? Foi publicidade. Fiz publicidade, 84, 85, 86 e me formei em 87. Então, eu sou mais novo que ele, né? Ainda bem. Vocês estão reparando que eu sou mesmo? Não, sacanagem. Mas a gente já se cruzava pelas escadarias, assim. As pessoas já falavam, olha, o bar. Aí eu falo, o que tem o bar, né, meu? O cara...
para você ver como já na faculdade já tinha um olhar diferente em relação a você, ao teu trabalho. Você na faculdade você já estava desenvolvendo. Vamos cortar um pouco, vamos entrar num quadro, aí fica mais fácil, tá? Aí a gente consegue, né, destrinchar essa história melhor. Vamos pro primeiro quadro. Quem assistiu os anteriores, né? O primeiro a gente fez com um designer que por acaso está aqui hoje. O LG está aqui hoje, prestigiando o bar, né? A gente falou. E aí, galera, beleza? Grande bar aqui, meu irmão. O primeiro bate-papo foi com um designer, o segundo a gente fez com uma enfermeira, a Celi, né? A Celi, a grande Celi, amigona. O terceiro a gente fez com um engenheiro, que foi o Frost. O Frost, Renato Frost, lançou agora o Contact, né? Isso, projeto. foi ontem, né? Ele lançou o documentário, né? Isso, O quarto a gente fez com uma atriz, uma pedagoga, uma... Mulher Maravilha. Também. Mulher Maravilha, Mulher Maravilha. Uma multi, né? E só agora no quinto que a gente Carla chamou... Lacerda, né? Carla Lacerda. A Carla Lacerda, desculpa, não falei o nome da Carla. Carla Lacerda, grande Carla Lacerda. E só agora no quinto que a gente chamou um publicitário. Não é, não é incrível isso, porque né, a equipe aqui, a maioria é formada por publicitários. Então, talvez a tendência... Se bem que o Gustavo é designer. Ele... Apesar de amar publicidade e propaganda, é designer. E a gente sempre começava os quadros em relação ao currículo das pessoas. Então, era o currículo Latte, o currículo na lata. Com você, a gente vai fazer aquela piadinha da barba o programa inteiro. Sinto muito. Tudo bem, sem problema. Então, em vez de currículo Lattes, nós vamos fazer, que é também um na lata, assim, vai ser o currículo Bart. O Bart Simpson. Vai ser o currículo Bart. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para você você já falou, né? Eu ia falar, graduado em publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. A graduação que você tem é... Então, você é publicitário, é isso? Sou publicitário de formação, Tá. Trabalhei em agência, tudo. Você é especialista, mestre ou doutor? Eu sou mestre. Mestre, e você fez mestrado em quê? Eu fiz mestrado na USP, na ECA, né? A minha formação do mestrado é comunicação e cultura. Legal. Né? E a minha especialidade dentro do mestrado foi narrativa histórica dentro das histórias em quadrinho. Né? Só que para chegar nesse ponto eu tive que estudar com duas orientadoras. Né? A minha primeira orientadora, ela era Por causa do teu tema, é isso? Não, porque ela faleceu. Ah, meu Deus. Muito triste, ela faleceu durante o mestrado, no meio do mestrado. Né? Era a Merenice Ramalho, a especialidade dela é cinema latino-americano. Então eu tive que mergulhar bastante no cinema, né? Principalmente cinema latino-americano. E depois eu tive a orientadora, a Maria Lourdes Motter, que também já é falecida, que era de telenovela. Ela era jornalista, né? Especialista em telenovela. E, nossa, tenho tudo a agradecer as duas. Inclusive a Maria Lourdes Motter, a gente ia escrever um livro, ela queria escrever um livro, mas ela chegou a falecer, né? A gente não teve oportunidade. Mas foi muito legal, abriu assim, vários caminhos dentro da USP. Né? Acabei conhecendo outros professores lá. Na USP a gente escreveu 4 livros, eu escrevi 4 livros com eles como coautor, né? Dentro da área de quadrinhos. Quando você falou aí do Camões no início, né? A gente deu aula lá no curso técnico, que a gente já falou que tinha relação com o colegial. Mas você é professor universitário antes disso? Você fez o mestrado depois de já ser professor universitário? Você primeiro fez o mestrado e depois você foi ser professor universitário? Não, primeiro eu comecei como professor, né? Comecei como professor no curso técnico. Tá. Né? E aí em 98 eu comecei a dar aula em faculdade. Aí chegou um ano depois eu falei assim, eu preciso do mestrado. Então eu conheci uma madrinha acadêmica, que é a Sônia Luiten. Né? A Sônia Luiten, ela tinha um mestrado na Unisantos, eu ia começar a fazer com ela, mas ela falou assim, não, eu acho que a tua dissertação você merece, né, tenta fazer na USP. Né? Porque era uma pesquisa histórica, né, uma coisa que abrangia a editora Ebal. Aí eu tentei na USP, entrei, né?
E aí eu conheci o professor Valdomiro Vergueiro lá, e os dois são meus padrinhos acadêmicos, assim, a Sônia Luiten até hoje e o professor Valdomiro Vergueiro. Então, graças a eles é que eu parti para essa parte acadêmica, né? E isso ajudou bastante. Então, por causa do mestrado, eu acabei diversificando a minha linha como professor, né? Porque todo mundo me via sempre com a parte de técnica, né? De fazer as coisas, né? De fazer a parte gráfica e tudo mais, que é como eu sempre trabalhei. Mas, devido ao mestrado, eu acabei dando aula de semiótica, de História da arte, porque foram coisas que eu tive que estudar e desenvolver e fazer as disciplinas, né, para poder desenvolver a minha teoria. E eu acabei aplicando isso dentro da faculdade. Bacana. Você é casado com... Dani Escrivão. Dani. 14 anos já. Tudo isso? Só isso. Eu quero mais 200 anos aí. Oh, que fofo. Você namorou com ela há quantos anos? Cara, a gente se conheceu graças a Unimonte, né? Porque ela fazia gastronomia e eu já era professor lá. E aí eu fui... Mas você não era professor na gastronomia? Como é que foi isso, então? Então, foi um negócio bem engraçado, porque teve o vestibular e depois do vestibular normalmente tinha uma festa que o pessoal fazia para os alunos, né, que entraram, e a festa foi numa barraca de praia da Unimonte, né? Ia ter um show na praia e tudo mais. Então eu fui lá, né, para comemorar, conhecer, falar com os outros professores, e ela estava lá. E ela estava tocando funk e a gente odeia, né? Tipo, a gente odeia do fundo da alma, detesta profundamente. E ela fechou. Mas hoje a gente vai rolar um funk aqui, tudo bem? Então eu vou cometer um suicídio ao vivo, né? Eu vou cometer um suicídio ao vivo aqui, porque eu não gosto, do fundo da minha alma, gente. Não gosto mesmo. A não ser que a gente fale de James Brown, que aí é outra linha, outra pegada. O funk mesmo, isso, né? O verdadeiro. Raiz, o verdadeiro. O verdadeiro. Eu gosto de James Brown, África Bombata, isso eu gosto. Isso eu amo, mas o que os caras dizem que é funk, eu A gente não vai fazer essa sacanagem com você. Pelo tá? amor de Deus. E ela também não gosta, né? E aí ela tapou os ouvidos e eu falei, caramba, mó legal, né? Ela não gosta. E ela reparou que eu estava olhando. E aí a gente começou a conversar. Aí a gente ia tomar cerveja, não tinha cerveja, fomos tomar água de coco. E até hoje ela brinca que eu dei com o coco na cabeça dela, por isso que ela se apaixonou, né? Porque eu dei fiz ela desmaiar e quando acordou achou que Mas sem querer, foi sem querer, nenhuma intenção, né? Como diria o Chapolin Colorado, sem querer, querendo, né? Então, e aí a gente começou naquela época e até hoje, né? 2007 e até hoje estamos aí. E você é pai de quem? Do Kael e da Ania. Quem? Kael, né? O pessoal chama estranho, o nome dele é Kael e da Ania, né? O Kael é que eu ilustrei um livro, né, de um escritor aqui de Santos, o Daniel Salgado, e o personagem principal se chama Kael. E eu fui pesquisar, né, que era Kael, né? Kael é um nome celta. Kael também tem em havaiano, né? Também tem nos dois lugares, achei bem estranho isso. E ele quer dizer, guerreiro incansável. E quando o Kael era bebê, ele era realmente bebê, o guerreiro incansável, porque ele não dormia de jeito nenhum. A gente queria fazer ele dormir, ele ficava a madrugada toda lá querendo brincar. Hiperativo, né? E aí ficou sendo Kael, e ele é um Kael mesmo, né? Ele é um guerreiro incansável. Ele não e a dorme, Ania? A Ania foi assim, o problema de você ter dois pais nerds, né? Que os pais, eles leem muito, aqui. Então, a Ania vem da Ana Karenina, né? Que era o nome do filho da Ana Karenina, é Ania, quer dizer Ana pequena, né? Em russo, né? E a tradução seria pequena graça, né? E ela, na verdade, foi uma graça porque a Dani não queria mais ter filho e de repente ela veio, né? Então a gente acabou dando o nome de Ania. O Kael tá com quantos anos? O Kael tá com 10 e a Ania tá com 8. Né? Tem 2 anos de diferença, quase 2 anos aí de diferença entre os dois. Legal. Agora vamos avaliar a sua preferência. Ixi. Sexual. Star Trek ou Star Wars? Eu sou um mix. É? Mix. Como é que é essa tua relação com esses dois universos? Então, o Star Trek eu conheci pela televisão, né? A série foi lançada em 66, eu nasci em 66 e ela reprisou várias vezes na TV brasileira e foi o meu primeiro contato, assim como Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes, né? Que são essas séries do Irving Allen. E eu conheci Star Trek naquela época, né? Quando eu era pequeno. E eu tinha uns amigos na escola, até falar o nome deles aqui, faz tempo que a gente não se vê, Luiz Eduardo Feldner Marques, não esqueci o nome, sobrenome do cara, e o Marcelo da Silva Agosto.
eram grandes amigos. A gente eram 3 mosqueteiros, não separava. Tudo que era filme de ficção científica a gente ia assistir junto, né? Em todo lugar. Um tá morando em São Paulo e eu tá morando em Minas Gerais. Ele estava em Brasília, agora tá morando em Minas. Até hoje a gente tem um certo contato, só que pela internet, né? E a gente dividia essas informações de Star Trek, né? A gente gostava muito e brincava que um era o Kirk, era o McCoy e eu era o Spock, né? Dos 3 eu era o Spock, porque teoricamente eu era o mais lógico deles, teoricamente, né? Não que eu seja, mas eu era o mais lógico deles. E a gente gostava muito, a gente assistia tudo. Quando lançaram Star Trek no cinema, a gente foi assistir junto, fez as críticas, a gente lia tudo que era revista norte-americana de ficção científica, a gente lia, né? Então a gente gostava bastante. E a minha relação com Star Wars é a relação que eu tenho com o meu irmão, porque assim, eu lembro que quando estreou Star Wars no Brasil, foi no Cine Alhambra, que ele teve aqui em Santos. Foi lá que eu assisti também. Eu e meu irmão, a gente foi assistir junto, né? E não tinha lugar, porque estava lotado o cinema. É o quê? 76? 78. 78? 78, é. E a gente assistiu de pé, porque o cara falou, não tem mais lugar para sentar. Eu falei, não quero saber, eu vou assistir de qualquer jeito. E era a última sessão, ele falou, vamos assistir de pé. E a gente assistiu de pé o filme, meu irmão reclamando, eu falei, cala a boca, vamos assistir. E ele adorou, então quando a gente saiu do cinema, eu tinha 12 anos e ele tinha 10, né? E a gente adorou, então a primeira coisa que a gente fez foi encher o saco da minha mãe para comprar uma camiseta de Star Wars. A gente usou a camiseta até furar, entendeu? E a gente virou uma febre. Virou né? uma febre. A gente queria ter boneco e não tinha Álbum boneco de no figurinha. Brasil. Não tinha nada no Brasil. A gente tinha que sair correndo atrás, inventava os personagens, pegava Playmobil e pintava, customizava para fazer aqueles personagens de Star Wars, né? E a gente adorava. E a gente assistiu todos os filmes no cinema, eu fui com ele, né? A gente virou fã de carteirinha, teve aquele ato, né? Sim. Mas a gente continuou acompanhando. Fizeram os 3 primeiros, aí depois... Sim, aí foi aquele ato e tudo. Aí quando chegou nos anos 2000 que eles anunciaram que iam fazer, né, o prequel, né, a continuação, aí foi aquela febre, né? Aí eu já estava grande, trabalhava no jornal já, né? E sempre acompanhei pelos quadrinhos, né? E quando começaram a falar da questão do prequel, aí eu voltei mesmo a procurar. Eu trabalhava no jornal, aí comecei a procurar os fã-clubes, né? As pessoas que também gostavam aqui em Santos. E acabei conhecendo o fã-clube, que tinha um fã-clube aqui em Santos, que era o Star Wars Baixada Santista, né? Que tinha um amigo, que hoje é um grande amigo meu, que é o Ronaldo, que ele se vestia de trooper, né? Ele foi o cara que casou de Stormtrooper, casou na igreja do Imbaré, e tinha vários Stormtroopers lá no casamento dele, né? Saiu até na internet e tudo mais. E a gente se tornou amigo, então ele me apresentou as pessoas, a gente começou a ir nos eventos, né, de Star Wars. Mas aí, assim, ir nos eventos como Não, cosplay? Não, a gente só ia nos eventos. No começo a gente só ia nos eventos. E aí eu descobri um cara que fazia as armaduras, né? O pessoal falou assim, tem um cara que vende as armaduras, ele faz tudo sob encomenda, mas você manda medida para ele, ele faz. Que é o André, que é um cara que mora em Salto. Até hoje ele é considerado o armeiro de Star Wars aqui no Brasil, porque ele faz para todo mundo, né, as armaduras. E não é a profissão dele, ele trabalha com outra coisa, né? Mas como na profissão dele ele tem que usar vacuumforme, impressora 3D e tudo mais, ele acabou fazendo uma parte da produção dele para Star Wars. E eu comprei a primeira armadura de Stormtrooper dele, né? Na época eu gastei acho que R$1.200 para comprar a armadura, né? Aí comprei essa primeira, só que aí eu comecei a passar muito mal usando a armadura, porque você fica suando demais dentro da armadura, sabe? Tipo, ia num evento e eu não conseguia me mexer direito, né? Porque ela tem um negócio de plástico que você senta, te machuca, então você tem que ficar em pé. O evento todo você não pode sentar, tem que ficar em pé. Desidrata e te limita a movimentar, virou um robô, né? Sim, então você não vai ver Stormtrooper correndo nos filmes porque é meio complicado, né? Não dá. E aí passou o tempo, eu queria mudar, comprar outra armadura e a Dani falou, pô, tem essa daqui que é o do Biker, né? No filme ele aparece sentado e tudo mais, é mais fácil. Eu falei, pô, mas é caro, não sei o quê, não vamos comprar isso agora. Aí ela fez um serviço lá, ganhou um dinheiro e ela comprou escondido para mim, aí chegou e me deu de presente, né? Aí ela me deu essa de presente porque ela sabia que eu passava mal com a outra, e aí comecei a usar essa. Eu usei durante bastante tempo essa daí. Mas você usava ainda nos eventos? Só nos eventos, eu usava nos eventos, quando tinha um evento. Cheguei até, por exemplo, o Azenha, o André Azenha organiza um evento lá no Arte no Dick, né? Lá no espaço do Arte do Dick, e teve o lançamento da Gibiteca lá, e aí eu fui, né, com o pessoal da Santos Comic Expo, fui vestido de Scout Trooper, né? Fiquei com a molecada lá, né, para a molecada tirar foto, abraçar e tudo mais. E sempre que tem alguma coisa, tinha alguma coisa em creche, né?
que pediam, a gente ia também. Que faz parte do fã-clube do Star Wars, né? Do 501, a gente participar de eventos como transfusão de sangue, doação de sangue. Bacana. Tipo, participar de brinquedo do Natal em creche. A gente chegou a visitar as crianças da ala de oncologia do Guilherme Álvaro. Então a gente costuma fazer esse tipo de ação. Faz parte do fã-clube fazer esse tipo de ação, né? Mas com a pandemia a gente também deu uma parada, porque não podia ter contato e tudo mais, a gente deu uma parada. Mas normalmente é o que a gente faz, né? O pessoal que faz esse cosplay de Star Wars costuma fazer isso. E a minha relação com esses dois é assim, a de Star Trek é uma paixão pelo texto, né? Pelo que o Gene Roddenberry falou, do que Star Trek prega, que é essa igualdade, essa fraternidade, essa coisa de não ter a questão do dinheiro entre as pessoas, né? De procurar fazer amizade com novas formas de vida, que na verdade ele está querendo dizer ali que é fazer amizade com outras pessoas sem se importar, sem criticar a cultura dessas pessoas. Então o texto me apaixonou, assim, adoro o texto e as histórias. E do Star Wars é a questão da estética, da pesquisa, né? O cara que criou a parte estética, que é o Ralph McQuarrie, que é um concept art, o cara é fantástico, sabe? Assim, sem ele não teria Star Wars. O George Lucas deve tudo que ele tem de visual ao McQuarrie, porque ele que criou o visual. Criou o universo todo. Ele criou o universo todo. O George Lucas tinha uma ideia, só que não tinha imagem. E o McQuarrie foi lá e colocou a imagem em cima do que ele imaginava. Então eu adoro o trabalho dele, né, esteticamente, o visual, e o que foi criado depois, né? Até hoje você pega o visual, por exemplo, do Boba Fett, lá do Mandaloriano, é um visual forte, né? Ele tem um documentário na Disney que é chamado Por Baixo do Capacete, que mostra que antes de ser lançado o personagem no cinema, as pessoas já gostavam do visual dele antes dele aparecer em cena. Então ele acabou virando uma imagem icônica, assim, né? Então todo mundo gosta porque ele tem aquele ar de mistério, tem uma coisa de cavaleiro medieval, tem toda essa questão por trás do personagem. Então essa é a minha relação que eu tenho entre os dois, né? Um é muito questão estética e outra questão do texto. Mas o legal mesmo é o teletransporte. Pô, teletransporte. E tu sabe que a questão do teletransporte foi por acaso? Foi uma solução... Sério? Sim, porque o que acontece? A primeira solução seria fazer Foi uma limitação nave... de produção? Foi a limitação de produção. A primeira solução seria fazer uma nave, saísse da nave maior, né? E aí pousava no planeta e o pessoal ia pesquisar. Seria normal um navio, por exemplo. O navio sai o barquinho, o pessoal vai lá, pesquisa, volta para o barquinho e volta para o navio. Eles não tinham grana para fazer a nave. E aí a solução foi fazer o teletransporte, que era uma cena que você desaparece os caras e aparece já em outro lugar. Vão aparecer em outro cenário sem mostrar... Sim. Ao mesmo tempo foi uma solução barata para eles, mas foi uma solução científica que na época estava sendo estudado. Porque o Roddenberry, o irmão dele trabalhava junto à NASA. E ele tinha acesso a muitas informações de pesquisadores. E ele discutia com eles, né, sobre as possibilidades. Então tinham os consultores científicos. Teletransporte, videoconferência, né? A questão do motor de dobra, se era possível ou não, né? Os tipos de energia que estavam sendo utilizadas, né? De matéria e antimatéria. Então eles conversavam sobre isso. E isso inspirou muita gente, inclusive na questão da NASA, né? A NASA, a série de televisão e filme que influenciou todos os grandes engenheiros da NASA é Star Trek. Não tem um que fale assim, não gosto. Todos eles gostam, não tem como referência. É muito nerd, né, meu? Hein? Não é muito nerd, gente? Muito legal, assim. Você vir aqui dar uma aula pra gente é bacana. É papo de prof, né? É papo de prof, né? Oi? Da Discovery? Fala alto aí, meu. Você também pode perguntar. Da Discovery. Então, o Marcelo quer saber. A gente tem hoje o cara chamado Alex Kurtzman, né, que está responsável por toda a produção de Star Trek, né, da parte televisiva, né. Antes a gente tinha o J.J. Abrams que estava no cinema, né. E Star Trek sempre teve esse problema com questão de direção, né, de produtores. Mas o Kurtzman está fazendo um trabalho bem legal. Então a gente tem Discovery, a gente tem o Picard, vai lançar o Strange New Worlds também. E tem as animações, né? Tem o Prod e tem o Lower Decks, que são as animações que estão... As animações são fantásticas. Quem puder assistir Lower Decks, assista. Tudo do universo Star Trek. Isso, vai morrer de dar risada, porque fala dos subalternos, do pessoal que trabalha... Tipo, que não é o principal, né? O alferes que trabalha na engenharia, o cara que, né, carrega as coisas, legal. É bem legal. E o Prod fala sobre uma tripulação
que é formada por alienígenas que não fazem parte da federação, que acharam uma nave e aí eles começam a entender os conceitos de federação, de amizade, de ajudar os outros. Então, vai estabelecendo a questão de conceitos. São 2 animações. O Discovery, né, que o Marcelo está falando, é uma série que surgiu na Netflix, agora ela voltou para a Paramount, né? A Paramount vai pegar todo o que é de Star Trek e vai trazer, porque na verdade é deles, né? Então eles vão trazer tudo de volta para a Paramount. E tem uma premissa que alguns fãs antigos não gostam, porque na verdade ele segue a premissa do Roddenberry, que é inclusão, pesquisa, falar de realidades alternativas, né? Falar de novas tecnologias. Então eles falam sobre isso. E o Roddenberry sempre ele priorizou a diversidade. Porque na série original você tinha um capitão que era um homem branco, né, americano, tudo mais, mas que era um cara revoltado, né, que não era um padrão de um oficial. Sim. Era um molecão. Você tinha um alienígena que era o imediato dele, que assim simbolizava a questão da lógica, da falta de emoção, que era o oposto dele, né, que é o que seria o certo a ser de um capitão. Você tinha um russo na época da Guerra Fria, que era um dos pilotos, e um oriental, um asiático, que também tinha problema com os Estados Unidos, também no comando, né? E tinha um representante da tradicional linhagem do sul dos Estados Unidos, que era o McCoy, que ele fala na série com sotaque sulista. Então você tinha todas essas diversidades que ele colocava para justamente cutucar as pessoas. Até nos episódios tinha bastante disso daí. E todas as séries que tiveram, tipo Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, todas essas séries sempre com essa diversidade. Essa diversidade e essas discussões. Discovery não podia ser diferente. Discovery começa com a questão de um capitão que é uma mentira, que é trocado por um alienígena como capitão, e aí realmente assume a Michael, que é uma mulher e negra, no comando. Né? Não teria coisa mais provocante que colocar. Né? A gente tem um médico e um engenheiro que são um casal, né? Abordando a questão do homossexualismo de uma forma bem bacana, né? Você tem uma alferes que não é aquela estética padrão de uma mulher magra, bonita, né? Ela é plus size, né? Ela é super engraçada, super para cima, dinâmica, gosta de todo mundo, né? Você tem uma pesquisadora que é não binária, né? Que fala da questão de ser não binária, né? Você tem a questão de entrar no alienígena e saber por que ele é agressivo. Tem os Klingons mostrando por que eles são desse jeito, por que eles são agressivos, como é que funciona a cultura dele. Tá. Então tem todas essas discussões que antes não teriam, assim, a gente não tinha, ficava meio superficial, e aí ele abordando de uma forma mais profunda. Mas por que eles tomam essa posição? Por que o Roddenberry tomaria? Né? Porque o Roddenberry era um crítico, porque eles estão... É um visionário. Isso, eu considero o Roddenberry o Júlio Verne da nossa época, né? E ele abordaria dessa maneira, né? Ele abordaria desse jeito. Então eu acho que eles estão prestando uma homenagem ao cara, entendeu? Muito bom. Tem gente que não gosta, mas eu tô nem aí para quem não gosta. Mas é por isso que é muito bom, assim. E dizem por aí que os nerds gostam muito de fast food. Então eu vou perguntar para você qual que você prefere. McDonald's ou Burger King? Burger King. Por quê? Porque é mais consistente e o sanduíche vegetariano deles eu adoro. Tá vendo? Eu sabia que ele ia chegar nessa questão vegetariana. Eu falei, fast food, primeiro eu acho que ele ia me xingar, mas não, tem aí uma opção, então? Tem um vegetariano legal lá. Tem. Burger King. Burger King. Tem o Rebel, afinal tem nome até de Star Wars, né? Rebel. Darth Vader ou Capitão Barmérica? Agora te peguei. Capitão Barmérica. É? É. Pô, coloquei o Darth Vader do teu lado. Eu sei. Eu acho legal, assim, mas é que o Darth Vader aí, ele se rendeu muito fácil. Olha. Ele se rendeu muito fácil. Ele é crítico mesmo. Ele fala, pô, não, aí não, né? Nossa. Quem conhece toda a história e vê a questão do Anakin e tudo, ele queria o bem e se rendeu ao mal de forma muito fácil, sem se questionar mais. Ele deveria ter se questionado mais antes de... Tem um conflito maior? Um conflito maior. Ele teve um conflito, mas se rendeu muito fácil. Eu acho que ele se entregou muito fácil. Todos os outros tiveram conflito. O próprio Obi-Wan teve conflito e não se rendeu, entendeu? Continuou fiel ao que acreditava. E ele se rendeu. Tanto que no final dele, ele acaba, vendo que ele fez besteira, né? Fiz besteira.
Agora o Capitão América, né, o Bart América lá, ele não aconteceu isso. Ele sempre foi fiel ao que ele acreditava. Até nos quadrinhos, em determinado momento, tem uma pergunta que fazem para ele assim, pô, mas você é o Capitão América. Ele fala assim, eu sou do povo americano e não do Estado americano. Então, se ele tiver que lutar contra o Estado, eu vou lutar contra o Estado. Legal. Isso é legal. As pessoas conseguirem... Confundem, né? Isso. Ele não é a bandeira. Capitão América, não, Estados Unidos. ele não é o você Estado. fica adorando ele, fica venerando o cara. Ele é o povo. Ele é a filosofia, não o Estado. Ele deixa isso nos quadrinhos bem claro, né? Que ele não vai obedecer a um presidente. A Dani curte Capitão América? Curte. Legal. Curte também. Assim, a gente sabe que existem problemas, né, relacionados ao que os americanos pensam deles mesmos, né? Até que o Estado norte-americano tenta colocar, mas a gente não pode confundir isso com a questão de ideais que o quadrinho está passando de repente, a filosofia que está querendo passar, que são coisas bem diferentes, né? Tanto que o próprio personagem tomou o manto de vários outros. Ele foi nômade, foi vários outros caras, tirou o uniforme, né? No cinema a gente viu em Guerra Civil que Guerra Civil é um bom exemplo disso. Guerra Civil é um exemplo que ele não estava a favor do Estado, senão ele teria aceitado tranquilamente o que o governo quer, e não foi isso que ele fez. Ele acha que as pessoas têm que ter a sua liberdade. Saiu na mão com o Homem de Ferro. Sim, saiu na mão com o Homem de Ferro, representa o establishment, né? É o Estado, então. Vamos para mais um quadro. Vamos lá. Ele se chama Homem-Baranha ou Super Barman. O que isso significa? Você trabalhou na Tribuna, não é isso? Sim, trabalhou sim. em jornal. E aí eu quero saber se a tua história com o jornal tem mais a ver com o Clark Kent ou com o Peter Parker? Peter Parker. É? Peter Parker. O Clark Kent lá, ele é um repórter imaginário, né? Assim, mas o Peter Parker é o repórter real. É o que a gente vive no jornalismo todos os dias. É o cara que não tem grana, é o cara que é idealista, que vai atrás, entendeu? Tipo, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo para pagar o aluguel. É esses caras que eu conheço. Dificilmente o outro personagem vai ser um cara 100% íntegro. Entendeu? Eu acho que aqueles que estão naquele ponto ali, de ser a queridinha, o queridinho, tem algum problema. Você trabalhou no jornal Tribuna durante quantos anos? De 88 a 2002. Não teve uma ida e volta, umas coisas assim? Não, foi direto? Fui direto. Tá. 88 a 2002. E aí eu cheguei a trabalhar com outros jornais também. Cheguei a trabalhar com o Jornal da Orla, né? Tá, outro jornal aqui da região, Cheguei né? a trabalhar para fazer a charge eletrônica para a VTV. Legal. Entendeu? Cheguei a trabalhar Fazia com charges, eles, né? Fazia charge para eles, entendeu? E alguns outros jornais assim de bairro e tudo, cheguei a colaborar com algumas coisinhas, mas direto mesmo com a Tribuna e com o Jornal da Orla. Esses eu trabalhei direto. A gente tem um outro quadro, se você quiser pegar a prancheta aí, fica à vontade, pegar o teu material de trabalho diário, porque assim, quando a gente, qualquer coisa que a gente está participando com o bar, assim, é uma reunião, uma palestra, sei lá o quê, o bar está desenhando o tempo todo. Assim, uma vez eu vi, eu não vou esquecer disso, uma caneta Bic, você fez um tigre. E eu falei, como assim? A reunião rolando e ele lá com uma Bic, quando a gente foi ver, era um tigre, mas era perfeito, não era com uma Bic. Eu falei, para tudo, a gente nem estava prestando mais atenção na reunião, na palestra, ficava olhando aonde que ia dar aquele desenho dele, assim, tipo, um olhar para o outro, falei, né, o que está fazendo, né? Então, esse próximo quadro é o professor Barlo Prado. Barlo Prado. Tá? Professor Barlo Prado. E aí eu quero que você responda a diferença entre, até anotei aqui, a charge, que é o que você, talvez a sua maior especialidade ou tua ferramenta de trabalho durante muito tempo, né? Charge, baricatura, bartum e tirinha. Então, quando eu comecei a trabalhar no jornal, eu trabalhava mais com a questão de ilustração, né? De ilustrar as matérias, né? E aí depois é que eu fui trabalhar com a charge, né? E o que ela é na verdade? Eu tive muita dificuldade no começo para entender como. Mas você não achava que você ia fazer isso? Não, assim, eu nunca tinha feito. Eu admirava, gostava e tudo mais, mas eu não sabia o processo. E aí o que é o processo? Você tem que estar muito informado, tem que ler tudo, tem que ver todos os lados da informação para poder fazer uma crítica.
Então é a crítica que está acontecendo naquele dia, naquele momento, naquela hora, equivale ao editorial do jornal. Então é um peso muito grande, tanto que o jornal se exime de qualquer coisa, se der algum problema, você tem que assumir a culpa. Você assinou, eu assinei, eu assumo, entendeu? E eu fiz durante muito tempo isso, né? O Siri me dava muitas dicas, aí eu comecei a procurar outros artistas para poder ter como referência, o próprio Angeli, o Laerte, o Glauco, né? Comecei a procurar e eu fazia a charge da página 2. Durante muitos anos eu fiz a charge da página 2. Inclusive, uma das que eu lembro, assim, com carinho, né, de ter feito, mas tristeza ao mesmo tempo, foi quando morreram os Mamonas Assassinas. Caramba. No dia que eles morreram, a charge era minha. Nossa. Né? E aí eu fiz uma Brasília, né, e o motorista da Brasília tinha a cabeça em forma do mapa do Brasil, né? Ele dirigindo assim, né? Você tem isso? Eu não tenho. Tá no... Porque assim, na época a gente fazia o desenho, né? Escaneava e aí coloria, não existia colorização no computador. Então eu tive que indicar onde entraria a cor e o editor na época falou, pô, vamos lá embaixo, a gente fez um maior trabalho para sair. Então saiu na página 2 uma Brasília amarela mesmo. Né? Foi bem legal porque toda a página era preta, preto e branco, e só tinha aquela Brasília amarela na página. Então isso foi bem bacana. Né? Então essa eu guardo na memória. Né? E a charge é isso, é a questão do dia a dia. Né? O cartoon é uma coisa que a gente sempre fazia em termos de ilustração e tudo mais, que é uma brincadeira atemporal. Né? Então a gente fazia essa brincadeira atemporal. Tanto que o canal Cartoon Network é um canal que fala sobre comportamento. Então você tem Jetsons, Flintstones, todos são críticas à questão de comportamento. E o cartoon é isso, ele é uma brincadeira com a questão de comportamento. Então toda ilustração acaba servindo às vezes ao cartoon. Né? Agora, da questão das tirinhas, por exemplo, da caricatura, assim, a caricatura ela vem do verbo caricare, né, que é forçar. Então quando você força a barra, tipo, aumenta o nariz, orelha, boca, cabeça, né? Se quiser eu faço uma tua aqui agora. Eu quero. Bom. Basicamente é focado mais no rosto, assim, a mais caricatura. no rosto e tem corpo, o nome né? cara tem a ver ou não? Nada a ver? Não, é de caricare, né? A palavra caricare é uma palavra italiana que é para você forçar a barra, né? E o que acontece? A caricatura ela não se define apenas na questão do rosto, né, que você falou. Ela pode ser uma situação, porque como você está forçando a barra, pode ser uma situação caricata. Entendeu? Pode ser a caricatura de um carrinho, que a gente chama de S-deformed, né, de você deformar o formato do carro. Então você pode... Você dá uma exagerada. Exagerada, força, brinca, né, em algumas características para poder... Mas a pessoa vai reconhecer que é... Então, acho que esse é o segredo, a identificação, né? Por mais que mas se exagerou... deforme, ele vai ter essa característica, né? E aí a gente tem, que a gente falou, a caricatura e a gente tem a tirinha, né? A tirinha, ela é o protoplasma, né? O início das histórias em quadrinho, como a gente conhece, né? Das tirinhas é que veio o quadrinho como a gente conhece hoje. Que é você contar uma história em sequência. Ó, o Gustavo tá dando tchau ali, ó. Tchau, Gustavo. Valeu. Parabéns. Obrigado, Falou, Gustavo. Você é fera. Falou, irmão. Um abraço, Paulo. Valeu, tchau. George Clooney. Então, aí a tirinha, né, foi quem gerou a questão da história em quadrinho. Né? Ela começa nos jornais, né? E na pesquisa de quadrinho a gente fala que ela surgiu em várias outras possibilidades, né? Nas pictogravuras na caverna, Sim. com os astecas, Porque com você os está maias. contando uma história ali, tem uma história sequência, né? História em sequência. Mas nos jornais mesmo é que ela ficou assim marcada. E a partir desse conceito do jornal é que vieram as revistas de história em quadrinho, né? De você juntar tudo aquilo que saía no jornal, junta tudo e põe numa revista, aí saía a revista em quadrinho. É lógico, passado o tempo vieram técnicas de diagramação e tudo mais, mas ela surge nesse ponto aí, né? Mas eu acho que o grande lance das tirinhas, e aí relacionando com o meu mundo mais da propaganda, é como que você consegue passar uma mensagem que, né, vai ficar na cabeça das pessoas em pouco tempo, com limitação de espaço. Começo, Então o cara meio e conta fim, uma né? história em 2, 3 quadrinhos. Sim, né? sim. Tem que ter uma habilidade muito grande para você conseguir sintetizar uma mensagem. Não sei se vocês estão ouvindo, é o barulho da moto do LG. É o LG. Ele não é nem exagerado, né? Não. Né? Como que você consegue sintetizar e ao mesmo tempo contou uma história, passou um conceito de forma instantânea, assim, né? Não é para qualquer um, né? Não, a tirinha é que ele está falando, você tem que fazer um circuito fechado ali, começo, meio e fim, né?
Aí o que acontece? Mesmo dentro da tirinha, surgiram essa questão da sequência, veja os próximos capítulos. Ah, né? continua Continua no na próximo, tirinha de amanhã. Na de amanhã, aí você tem que ir acompanhando, né? E a gente lembrando de coisas daquela época, a gente vai ter aqueles seriados do cinema, tipo Flash Gordon, Bucky Rogers, que são baseados no quadrinho, né? Nas tirinhas, sim. e eles levaram isso para o cinema. Nasceu nas tirinhas, nasceu no papel E ali. aí foi para a tela. Até a primeira questão de transmídia, né? Legal. Nasce numa mídia e vai para outra, né? Mas era o mesmo conceito. Você está vendo a tirinha, tem a história, você acompanha na próxima, né, edição. A mesma coisa, o pessoal ia no cinema, assistia 30 minutos da história, né? Venha na semana que vem para ver o próximo episódio, né? E aí tinha a questão da série. Questão seriada no cinema, né? Seriada no cinema. E nasce com a questão das tirinhas, né? E aí você vai ter Mandrake, Fantasma, Flash Gordon, o próprio Super-Homem, vai ser a Anne, né? O que mais? Popeye, todos eles vão gerar. E todos eles já foram adaptados para o cinema também, né? Todos eles já foram adaptados. Eu podia ter te perguntado lá no começo, Marvel ou DC. Ou DC, mas não vou perguntar. Se quiser falar, pode. Então, hoje, assim, se você me perguntasse isso há uns 5 anos atrás, eu falaria Marvel, né? Mas hoje eu estou muito DC, né? Por quê? Tem a ver com esse Batman aqui? Não tanto da questão do Batman, né? Mas pela questão do que está acontecendo em termos de evolução narrativa. Legal. Que a DC está procurando. Ela sempre teve. Se a gente pegar os personagens, eles sempre foram muito mais adultos assim do que o da Marvel. Tá. Né? E existe sempre uma questão muito forte em relação a eles, né? Na questão do roteiro, que assim, o Bruce Wayne, o Batman, na verdade, ele tenta ser Bruce Wayne. Ele é Batman, ele não consegue ser Bruce Wayne. Ele se esforça para ser. O Super-Homem se esforça para ser Clark Kent. Né? A Mulher Maravilha se esforça para ser Diana Prince, assim como o Lanterna Verde tenta ser Hal Jordan. Já na Marvel, o Steve Rogers tem que se transformar em Capitão América. O Tony Stark tem que se virar Homem de Ferro, assim como o Bruce Banner tem que virar o Hulk. Né? Esse é o maior exemplo, né? Uma transformação. O Hulk é o... Sim, eles são pessoas comuns que se transformam em alguma coisa e querem ser aquilo. Na DC, eles não querem ser aquilo, mas foi dado a eles essa obrigação. Vocês têm que ser isso aqui. O Batman, muitas vezes ele fala assim, eu vou largar isso, eu não quero ser, né? Eu vou deixar de ser. Mas ele tem que voltar, como se fosse uma maldição. Todo o poder deles é uma maldição, não é uma dádiva, não é um gift. Né? Ele não foi abençoado com aquilo, ele foi amaldiçoado com aquilo. E na Marvel não, na Marvel eles foram abençoados com aquilo lá. Né? Tipo, foi um dom que foi dado para eles. E eles vão utilizar esse dom. É essa a diferença. Eu acho que é muito disso, né? A gente começa a analisar algumas coisas que acontecem na nossa vida e por isso que eu estou gostando muito da questão do DC. Muitas vezes você não quer fazer aquilo, mas é o que você tem. Sim, é o que tem para hoje, não tem outra saída, você entendeu? tem que fazer isso e... Tipo, de repente eu gostaria de ser um piloto de avião, mas eu sou um ilustrador, eu sou um desenhista, né? Vou fazer o quê? É o que foi me dado, então eu tenho que saber lidar com isso daí. Não, eu curto a DC, eu mais a DC também. Novo quadro? Isso é puro marketing. Ixi, Maria. Você é sócio de uma escola de desenho, é isso? Sim. A gente montou essa escola em setembro do ano passado. O nome dela é MUS, que é focinho. MUS. É uma gíria para focinho em inglês. Porque a gente fica metendo focinho às vezes onde não deve. Caramba. Fica, né, tipo, como a raposa, que é o personagem principal lá, fica tentando farejar as coisas, achar o que é legal, né, indo buscar. Essa é a MUS? Essa é a MUS Escola de Arte, essa daí. E aí eu tenho 2 sócios que me chamaram, né, é o Cleiton Inloco, né, que é quadrinista, e o Mauro de Abreu, que você conhece lá, o Conheço Mauro, bastante que é o Mauro. Animador, produtor, criador do Zonigo Manjas, né. Então, e como é que faz para o pessoal que quer aprender? É o que? A gente fala isso, aprender a desenhar ou tem outras habilidades além de... Então, porque desenhar é muito batido, falar desenhar, mas tem tantas possibilidades. A gente tem essas características assim, né? A pessoa, quando ela quer desenhar, primeiro a gente quer saber por que ela quer desenhar, o que ela quer fazer com o desenho.
Ah, eu quero desenhar por hobby. Beleza. Eu quero desenhar porque eu quero virar um desenhista de história em quadrinho. Ah, tranquilo. Ah, eu quero virar um ilustrador. Quero virar um animador. Então a gente vai primeiro querer saber o que a pessoa quer fazer com o desenho. Então a gente tem um processo lá, uma pedagogia que a gente desenvolveu, né, do processo básico. Então a pessoa aprende o básico do desenho, que é aprender forma, volume, contraposto, um pouco de anatomia rápida, como trabalhar com shape, essas coisas assim bem básicas, né? E aí depois a gente começa a entrar em assuntos mais específicos que são os fundamentos do desenho, que é anatomia, perspectiva, luz e sombra e composição. Depois que ela faz todo o processo, aí a gente tem o direcionamento para o que ela quer, que é ser ilustração, quadrinho, animação, né? E a gente vai direcionando. Então a gente tem tudo isso. A nossa ideia, na verdade, é formar as pessoas que querem trabalhar com isso para que elas entendam como entrar no mercado de trabalho de desenho, né? Inclusive muitos caras que estão com a gente lá ensinando, né, passando em alguns horários, a gente fica lá como tutor, né? Mas são ex-alunos. Eles passam para as pessoas e já estão trabalhando no mercado, fazendo commission, né? Fazendo história em quadrinho. É um mercado que está aquecido, a gente pode falar isso, assim, que para o pessoal que... Então, antigamente a visão era muito pequena do mercado, né? Assim, o que o cara pode fazer? Ele pode ser ilustrador de jornal, de revista e acabou, né? Tipo, hoje a gente tem internet, então eles atendem, por exemplo, pessoas que moram nos Estados Unidos que estão, de repente, jogando RPG e precisam do personagem porque querem escrever um livro. Aí ele vai fazer a ilustração para a pessoa. Eu quero fazer um personagem porque eu vou fazer a festa do meu filho e quero colocar um desenho lá. É bem diversificado. É bem diversificado. E vocês têm em Santos e São Vicente? Santos e São Vicente. A gente tem dois espaços, né? E em Santos ele está ali perto do Canal 4, onde era o bar australiano, agora é Save Point. A gente está ali na sala 5. Na Epitácio Pessoa. Na Epitácio Pessoa 17. E em São Vicente a gente está na Zé Monteiro, 540, eu acho. Rua do Carrefour, Rua do Carrefour. A gente está lá na sala, né? E a gente tem 2 espaços lá de São Vicente, né? Para o pessoal desenhar. A gente está usando esse espaço para fazer as lives também lá, legal, né? E tem a parte também de desenho. A gente tem um terceiro espaço que não é acessível ao público, que é um espaço que o Mauro desenvolveu em Praia Grande. É um estúdio para gravação mesmo. Então a gente está fazendo as aulas online lá em Praia Grande. Então tem online também, tem essa opção? Tem, a gente tem aluno que mora no interior de São Paulo. Que legal. Entendeu? E são as aulas online, que não mora aqui, mora em outros lugares, né? Então, se a pessoa não pode ir, às vezes tem alguma dificuldade, ela pode fazer as aulas, tipo, tem os horários também, que são os mesmos horários da aula convencional, mas ela, em vez de ela estar presencialmente, ela assiste online. Elas não são gravadas. O professor entra na sala, passa a sala para os alunos, ele abre, aí ele vai passando as aulas, as pessoas mandam as imagens para ele tira a dúvida das pessoas, né, ao vivo. Se ele não pode tirar ao vivo, depois ele dá o feedback, né, mais tarde para a pessoa. Quer aprender a desenhar? Tem filhas que você acha que levam jeito para isso, né? O Marcelo pode falar bem sobre isso daí. O Marcelo, a filha dele, é aluna lá da escola. Fala, Beto. Na aula presencial são 2 horas? É 2 horas. A gente 2 horas uma vez por semana, né? E na online também, são 2 horas. É legal porque dá, porque assim... parte teórica e desenvolver. Porque às vezes a pessoa fala assim, 1 hora de aula, mas para desenho é complicado, porque você passa um exercício, não dá para a pessoa fazer correndo. A gente espera que a pessoa faça com calma. Alguns conseguem fazer mais rápido, outros mais devagar, mas em 2 horas a gente consegue desenvolver, né? E a gente tem os desafios semanais também que a gente faz com os alunos. A gente fala assim, são os temas, né? Os temas da semana. Então essa semana, foi o Batman por causa do filme. Na outra semana tinha que desenhar o Pirata Robô. Então, cria o seu Pokémon. A gente vai criando os desafios assim para os alunos poderem participar também, mostrando o que eles sabem fazer. E idade? É legal? Tem uma variedade? Então, a gente tinha marcado de começar com 8 anos para cima, né? Mas a gente chegou a ter aluno de 7 anos, porque depende muito da criança. Tem criança com 7 anos que já sabe ler e escrever e tem uma certa maturidade para aprender. Tem crianças com 10, 11 anos que não tem essa maturidade. Mas a gente tem, a partir dos 8 anos, a gente recomenda que tem algumas coisas que ela tem que ler, né, para poder desenvolver. Dos 8 ao 100. Dos 8 aos 100, né? Eu já cheguei a ter aluno de 70 anos de idade, para você ter ideia. Que bacana. Porque depende do que a pessoa quer, qual o objetivo dela, né? Tem alunos que, por exemplo, o cara já trabalha na área
mas ele acha que o desenho dele está ruim, então ele tem que melhorar o desenho, né? E aí serve como evolução do trabalho dele. É lógico que a gente vai analisar, a gente tem um programa de 18 meses do desenho básico, né? Mas dependendo da pessoa, esses 18 meses ele cumpre menos tempo, né? Então, liga para a MUS. Sim, é só né? por telefone, a gente não atende. Né? Só por telefone, tá ali, né? Qualquer A gente, coisa, dá um destaque aí para... a gente não atende pessoalmente, Só por telefone. só por telefone, porque Legal. assim, dá muita dor de cabeça, né? Às vezes a pessoa vai lá e fala assim, eu quero marcar aula para tal dia, aí a gente tem que anotar e depois passar, então esse telefone é a central, todo mundo quer alguma coisa, quer mudar de horário, quer marcar horário, quer fazer o pagamento, tudo mais, Sim. é só por esse telefone. Legal. E dizendo que você assistiu aqui à escola, você tem no valor um acréscimo de 30%. Não, Porque esse acréscimo eles pagam comissão pra gente, né? Brincadeira. Não, a gente já tem... Não, os preços são muito acessíveis, o né? preço é o mais Bar? acessível do mercado, cara. Não tem, assim, não tem outra. A nossa ideia é atingir o maior número de pessoas. Legal. Então, hoje, se você for perguntar em qualquer escola, eu desafio as pessoas, qualquer um, Olá. a fazer. Eu desafio de verdade, é um desafio. Fazer um levantamento em qualquer escola física, física, eu não estou falando online, mas Tá. física da região, pelo preço, ela não vai encontrar outra. Muito bom. Com essa carga horária. Com essa carga horária. Mas legal. Você também, Bar, você além do universo Star Trek, Star Wars, você tem um outro universo que as pessoas não conhecem tanto assim, né? Acho que é um trabalho, né? De formiguinha que é o universo steampunk. Opa! Não é? Olha lá, opa, já brilhou os olhos. E o Bar organiza o Steampunk Santos, né? Queria que você falasse um pouco desse universo e do evento. Então, o Steampunk Santos, ele nasceu da nossa vontade de divulgar o que é o steampunk, né? A gente fala, todo mundo fala, já deve ter visto em algum lugar e tudo, já deve ter até participado, assistido algum filme ou seriado e não sabe o que é, né? O que acontece? Esse gênero, que é um gênero que vem da... Não é que ele é originário, na verdade o cyberpunk foi um gênero literário de ficção que deu pontapé para o steampunk, né? Então quem de repente assistiu Blade Runner, né, já assistiu alguma coisa que fala sobre esse futuro distópico, né, tecnológico, está falando de cyberpunk, que é o que deu na verdade o pontapé para o steampunk. O steampunk surge na verdade no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando dois escritores adaptam essa questão do cyberpunk, que vê essa tecnologia futurista, para uma tecnologia a vapor. Então você imagina se o futuro da humanidade continuasse sendo a vapor. A tecnologia fosse a vapor. A evolução da tecnologia a vapor com coisas do século XIX, né? Até mesmo utilizando a questão do Tesla, né? Utilizando o começo do Marconi, todos aqueles caras que estavam descobrindo, exponenciasse aquela tecnologia deles, mas mantendo a estética daquela época. Então o steampunk aborda isso. A gente tem como parâmetro Júlio Verne, H.G. Wells, que são os caras da época mesmo, que já falavam de coisas que a gente tem hoje, como um submarino, viagem à Lua, viagem no tempo, né? Falavam sobre isso daí. Tem uma coisa meio vitoriana, assim? Sim, a estética, o vestuário, né? E os objetos, né? O design deles segue muito a linha vitoriana, né? Então a gente vai ter muito arabesco, né? Vai ter coisas trabalhadas com ouro, prata, bronze, né? Que eram os metais nobres da época que o pessoal enfeitava as coisas, cartola, né? Colete, saia rodada, essas coisas assim. Então não são cosplayers, são steam players. São steam players, a gente chama de steam players porque são baseados nas roupas desse período. Mas alguém já deve ter visto aquele Máquinas Mortais, né? Aquele filme que tem as cidades que uma devora a outra e tudo mais, que é justamente isso, né? O visual do filme é bem steampunk, é muito baseado na questão do steampunk e vai nessa vertente. A gente conheceu o primeiro evento em 2014. A gente já conhecia, mas a gente foi para Paranapiacaba, que tem o maior evento, assim, o evento nacional é lá, que é a SteamCon, que é organizado pelo Raul Cândido, pelo Cal e pela Adriana Cabral, né? E a gente conheceu eles lá e a gente ficou muito feliz, né? O pessoal recebeu a gente muito bem. A cidade de Paranapiacaba, para quem não foi, aconselho que vá, que é uma cidade maravilhosa, né? Tem aquele toque de cidade inglesa, né? Do começo do século XX, né?
E a gente achou bem legal e falou, pô, isso aí podia ter em Santos, né? Santos tem um centro histórico, tem aquelas construções antigas, a gente podia levar isso para lá. Então, em 2014, a gente começou a se questionar sobre isso, de trazer, né? Aí, em 2017, a gente conheceu um fotógrafo chamado Roberto Strauss, né? Que é o Madruga, a gente chama ele de Madruga, que ele parece ser o Madruga do Chaves, né? E ele falou, pô, vamos fazer isso em Santos, não sei o quê. Eu falei assim, cara, a gente já pensou nisso, mas a gente não sabe como. E o Roberto é meio afobado, assim, ele chegou e falou com o secretário de turismo na época, que era o Rafael Leal. Fala, pô, marquei uma reunião com o Rafael Leal. Fala, pô, Madruga, tu é louco? Vai falar o quê? Não, vamos fazer esse ano. Já tinha acabado a SteamCon, né? Era depois de agosto. Esse ano vamos fazer uma SteamCon em Santos. Falei, cara, não é assim, né? Não dá, isso aqui. Não, mas já marquei a reunião, vamos lá. Falei, beleza. Então a gente foi numa reunião com o secretário, né? E ele gostou da ideia, falou, pô, legal, mas esse ano a gente ainda não consegue, não tá. A gente já começou o semestre, então pode ser para o ano que vem, para o próximo semestre. Eu falei, pô, beleza. Mas ele queria de qualquer jeito fazer alguma coisa. Eu falei, cara, então vamos fazer um Steam Pub Day. A gente conseguiu com o Casa Velha e a gente fez para fazer um termômetro. Aí o pessoal foi pocket, lá, assim, um né? pocket. A gente foi lá vestido, ele tirou foto, foi uma coisa legal. O pessoal tirou foto no bonde ali na praia, né? Tava um tanto quente, né? Porque era final de ano, aqui é verão, e aí tava assim, tipo, ai caramba, mó calor, e não sei o quê. O pessoal não gostou. Então, cara, se a gente vai fazer um SteamCon, um evento, né? Um Steampunk Santos, tem que ser no inverno, porque se for no verão, o pessoal vai morrer aqui na cidade, né? Roupas pesadas, Não né? tem como, né? E aí no ano seguinte a gente conseguiu se organizar e fez em agosto, porque naquele ano de 2018 não teve Paranapiacaba. Os organizadores estavam passando por mestrado, estavam fazendo outras coisas e não teriam como organizar, e a gente fez aqui. Então lotou, né? Todo mundo que ia para Paranapiacaba acabou vindo para Santos. 40% da população do evento era de fora de Santos. A gente tinha gente de Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul. Bem legal, né? De São Paulo era muita gente e o pessoal de Santos não sabia o que era, ficou tomado meio que de surpresa. Quem são essas pessoas andando na rua? Assim? Com essas roupas, né, com essas coisas, e foi bem legal. No ano seguinte, o pessoal já sabia o que era, a gente conseguiu organizar, mesma coisa. A gente teve 1.500 no primeiro ano, 2.000 pessoas no segundo. Então a gente conseguiu também trazer bastante gente de São Paulo, Minas, né? Veio bastante gente de fora, gente do Rio de Janeiro acabou vindo também. E a gente sempre consegue trazer artistas de circo, pessoal de teatro, músico, escritores são as estrelas do evento, né? A gente sempre quer trazer escritores, porque como a gente está falando de ficção científica literária, então as estrelas têm que ser os escritores, né? Então no palco sempre tem os escritores falando sobre o trabalho deles, né? E foi bem legal. E aí com a pandemia? E a pandemia, em 2020 a gente não teve nada, a gente até pediu desculpa para todo mundo, porque a gente não estava preparado para isso, né? A gente falou assim, será que vai ter? Será que não vai? Ficou naquelas. Então, ficou naquelas. Quando chegou, a gente viu que não ia ter mesmo, que ia ficar tudo fechado. Falou, gente, não vai ter. E a gente pediu para a verba, que a gente conseguiu uma verba junto com os vereadores, né? A verba acabou indo para saúde, né? Para poder ajudar o que estava acontecendo, né? A gente pediu que a verba fosse para saúde. Outros eventos da cidade também fizeram a mesma coisa, né? Aquele evento de quadrinhos, né, que tem a Santos Comic Expo, que também tem verba, né, dos vereadores, também pediu para que a verba fosse destinada à saúde. E aí em 2021, a gente fez online. Sim. Né? A gente pegou uma pequena verba para fazer online, então a gente fez online, entrevistou as pessoas. Né? Você estava... Eu estava lá lá também, né? A gente entrevistou bastante. Fui convidado. Fui convidado para falar sobre a perspectiva que tem o pessoal que expõe no evento, né? A gente chamou o pessoal do México para poder falar sobre... A graça do online foi essa, que a gente pôde chamar o pessoal que está na Inglaterra, né? E o pessoal que estava no México para poder falar sobre a questão dos eventos que acontecem nesses dois pontos, né? Tanto no México quanto na Inglaterra. E agora? E agora a gente vai ter presencial. Voltamos, né? Voltamos e vai ser esse ano na Casa da Frontaria Azulejada, né? A programação já está... Novo local, né? Novo local, né? Novo local. Com uma estética que acho que tem muito a ver, né? Parede de tijolo à mostra, a Casa da Frontaria Azulejada é a casa do começo do século XIX, né? É uma casa que servia, aquela entrada, entravam as carruagens ali dentro, né? É uma casa histórica também. A gente vai ter umas parcerias legais esse ano. A gente está fazendo uma parceria com a ETEC e o pessoal que trabalha com a parte de
de turismo da ETEC vai estar lá, então a gente vai ter um staff bem legal para atender as pessoas que chegam, eles vão contar a história da Casa da Frontaria, vão recepcionar as pessoas, né? Vai ter um pessoal bem legal para fazer, vai ficar bem profissional essa parte mesmo, que eu estou acertando com eles. A gente vai ter contação de história, né? Que tem um conhecido nosso que conta história para crianças, então vai ter contação de histórias vestido de pirata, vai ter caça ao tesouro, vai ter show de arte marcial, vai ter discotecagem, né, de vampiro. São 2 dias? Um dia. Um dia que vai acontecer isso tudo? Tudo isso aí. Então, quer dizer, tem bastante coisa acontecendo. Que legal, hein? E eu, a Dani e os amigos, a gente é que organiza a programação. A gente recebe, né, assim, as orientações, às vezes, por exemplo, ela não gosta de chamar ela de Gabriela, gosta de chamar de Naga, né? O apelido dela é Naga. Ela é da Aliança Pirata, então ela que indica algumas coisas pra gente. A Adriana Cabral, que organiza esse encontro, também dá umas dicas, né? O Raul também dá umas dicas. A gente pede também, às vezes, para o pessoal de moda dar umas dicas. A Carla Lacerda vai estar com a gente lá. Bacana. Né? A Carla você já conhece. O Vanderlei Camargo também vai estar com a gente. Também. O Dino Menezes vai estar presente também. Bastante gente, hein? Tá a Thaís Barbeiro, que fez uma ficção científica chamada Mother Box e participou do A Todo Vapor, que é uma série de ficção. O Felipe Reis também, que é o diretor da série, vai estar lá também. A gente vai estar trazendo a Juliana Lopes, que é especialista em revivalismo, que é fazer roupas do século XVIII e XIX. Ela vai estar explicando como é que faz. A gente vai ter uma maquiadora também, fazendo maquiagem de época. É incrível, gente. Quem já participou, quem conhece. Quem não conhece, espero que vocês estejam curiosos, porque é outro mundo, assim. É novidade e isso é muito bom, né? Não é o mais do mesmo, né? Uma coisa assim, uma repetição todo ano, aquilo não. Todo ano tem uma coisa diferente. Vocês vão ficar assim, deslumbrados, tenho certeza. Na última edição a gente tinha o pessoal de circo, né? Você lembra? Tinha Verdade. Comedor de fogo, tinha o pessoal de triciclo, né? Tinha mágico, né? Esse ano a gente vai ter, como o tema é multiverso, a gente vai ter abertura para várias coisas. Mas a gente quis focar bastante na diversidade, né? Em coisas diversas. Então a gente vai ter só 3 setores de palestras. A primeira falando sobre literatura, aí a gente falando sobre moda e a gente falando sobre audiovisual. Né? Então a gente vai ter essas 3 palestras em horários diferentes. E que diferentes. dia que vai ser mesmo? Dia 11 de junho. Aí no domingo é dia dos namorados. Então aproveita com um presente para a namorada. Né? Vão ter coisas bem legais lá para vocês comprarem. Coisas bem legais. Né? Tia May vai estar presente. Ele que está fazendo já. Isso é puro marketing. Isso é puro marketing. Marketing. Não, bem legal. E é entrada... Free, é gratuito. Tá vendo? Gente não paga. É um sabadão bem diferente, bem legal. Leva no todo mundo lá. Santos, cara. Né? No centro de Santos. Muitas atrações, tudo gratuito. Estou tentando fazer o Paulo aqui. Tá tentando? Você esforça aí, um dia. Você chega lá, acho que você leva jeito. Leva assim, jeito, né? Eu levo jeito. O próximo quadro, ele até já citou essa série, né? Mas a gente adapta, né? Viagem ao fundo do bar. Opa! Eita! Vou pedir para o Marcelo colocar na tela uma imagem e a gente vai falar sobre o que isso significa ou representa e a tua visão sobre isso, né? Vamos lá, Marcelo, vê se você consegue colocar. Olha lá. Opa! Falar sobre morte, Mário. Como é que você encara a morte? Como é que você enxerga isso? Tipo, morreu, acabou. Ou como é a questão do luto também? Acho que a única certeza que a gente tem é isso na vida, não é? E como é que é isso na tua cabeça? Assim, é tranquilo? Então, é meio traumatizante? Né? Porque a gente perdeu pessoas importantes na nossa vida recentemente. Sim, sim. Como lida com isso? Né? O que significa a morte para você? Eu acho que a primeira contato com a morte que eu tive foi assim, eu não conheci meu avô, mas eu conheci meu bisavô, né? E eu perdi meu bisavô e ele era um cara assim muito duro e tudo, não brincava muito com a gente, mas era um parâmetro, né? Eu na época eu era pequeno, senti um pouco. Eu senti mais quando eu perdi a minha avó, porque a minha avó morava com a gente e ela teve câncer, né? Então quando ela morreu, ela não deixava nem a gente não pôde nem ir no enterro, não quiseram deixar e tudo mais. E aí foi um vazio, assim. A gente, eu e meu irmão, a gente ficou assim, tipo, o que aconteceu, né? Onde está? Para onde foi? O que é? Então a gente não tinha uma relação legal com a morte, porque a morte pra gente sumiu. Tipo, acabou, né?
O meu pai, ele era uma coisa engraçada, porque ele foi criado na Igreja Católica, ele era coroinha, mas ao mesmo tempo ele, por algum problema que ele teve, ele acabou indo parar no Candomblé. E ele era que as pessoas chamam de pai de santo, ele até brincava, eu não sou pai de santo, eu sou zelador de santo, porque eu não posso ser o pai do santo. Né? Eu não posso ser o pai do santo, eu sou o zelador dele. Né? Ele sempre brincava com a gente sobre isso. E ele tinha uma espiritualidade muito forte, né? Ele cuidava dessa parte pra gente, da nossa família. Minha mãe não ligava muito. Minha mãe foi de tudo, né? De católica a Rosa Cruz. Então ela não ligava muito para essa parte, mas ele é quem cuidava mais dessa parte pra gente. E ele era muito espiritualista, né? Ele era muito, vocês têm que acreditar, as coisas acontecem, vocês vão ver, existe um outro lado. Então ele sempre explicou pra gente isso daí. E na minha cabeça sempre teve essa dualidade dos dois, né? Um que fala whatever, tô nem aí, e outro que fala não existe. Então foi sempre essa questão da dualidade. Então eu respeito todas as religiões, acredito que elas são necessárias para o ser humano. Eu considero não religioso, mas espiritualista, né? Tipo, eu não sou uma pessoa que vai numa religião com dogmas, mas eu acredito na questão da espiritualidade do indivíduo, né? Que se a gente não acredita que existe um pós-vida, a gente também não tem um porquê estar aqui. Até as pessoas que eu conheço que se diziam agnósticas mudaram de lado, você sabe quem eu estou falando. Verdade, verdade. Mudou. São milagres. São milagres da vida que milagres da vida, isso a acontece. gente, opa, pô, tá vendo? Isso por que acontece. que aconteceu isso, né? E a gente tem que, por mais que a gente creia na ciência e tudo mais, os próprios cientistas sabem que a ciência explica até um determinado momento e depois não tem como explicar. Então eu sou uma pessoa que acredita muito na espiritualidade, né? Quando eu perdi meu pai foi muito duro para mim, porque o meu pai ele não morreu assim, tipo, uma causa supernatural, não foi, tipo, ele teve, ele era diabético, né? E aí ele forçou a barra para morrer. Sério? Tipo, ele talvez consciente ou inconsciente, né? Mas ele comia doce escondido, né? Sabe aquele cara que é fumante, aí para de fumar e começa a comer doce? Sim. E ele sabia que não podia e comia, então comia Entendi. muito e acabou provocando a morte dele, né? Vai fazer uns 20 anos já, mas para mim é como se fosse ontem, eu vejo as coisas ainda acontecendo. Ele era uma pessoa muito carismática, né? Onde ele chegasse, as pessoas queriam conversar com ele. Diferente de mim, ele era muito mais divertido. Eu não me considero uma pessoa divertida. Ele era muito divertido, ele fazia todo mundo dar risada, né? Todo mundo gostava dele. O meu irmão é mais assim, meu irmão é mais a cara do meu pai. Puxou mais ele, né? Mais bonachão, assim, tudo. Gostam mais assim do jeito dele. E aí eu, assim, não lidei muito bem com isso. Durante um bom tempo eu tive negação, né? Eu negava, mas depois a gente acaba aceitando, né? E a minha relação com a morte é muito disso. Eu tenho um momento de negação inicial, acho que todo mundo tem esse momento de negação, e depois tem aquela coisa da aceitação, né? Aqui a gente perdeu um amigo faz pouco tempo, né? O Marcos Vinícius, né? O Marcão. E o Marcão é uma coisa muito bizarra isso, muito bizarra. Para mim, assim, eu ainda estou num momento de negação. Eu tô total. Eu estou num momento de negação ainda, porque para mim ele é tipo, ó, é pegadinha, vou chegar, vai abrir a porta, ele vai estar lá, entendeu? Para você ter ideia, eu entrei num PROAC ano passado e estava procurando um jornalista para trabalhar comigo. Procurei várias pessoas, cheguei, Marcão, tipo, vamos fazer ele? Vamos. Beleza, ele topava qualquer coisa, fala assim, tipo, vamos correr na chuva? Vamos jogar bola? Vamos fazer o quê? Vamos. Ele não falava não, era difícil o Marcão falar não. Falava sim para tudo. E ele falou, vamos. E beleza, para mim, já tinha fiz o projeto. Sim. Se você for olhar o projeto que está no governo do estado, está escrito lá tá o nome dele. E eu mandei lá com o nome dele, e ele ia ser o meu parceiro nesse projeto. E aí estava conversando com ele, e de repente liguei para falar do projeto. E aí, Marcão, você quer lá? Cara, tô me passando mal. O que você tem? Não, tô indo para o hospital. Tava indo para o hospital. Pô, se precisar de alguma coisa, me liga, cara, não sei o quê. Sim. Você até me ligou depois e tudo mais. E eu falei assim, pô, cara, isso aconteceu, Marcão? Cara, o Marcão tá passando mal, foi para o hospital. Tá lá, tô tentando falar com ele e não consegui ainda. Até te mandei. E aí você falou, não, ele não tá legal, não sei o quê. E foi aquela busca da gente de informação. Tá melhorando, tá piorando, tá melhorando, tá piorando. Até que, quando veio a notícia, eu falei, meu, não é possível. Não é Foi possível. a mesma reação, não é possível. Não é possível. Então, eu entrei no momento de negação. Negação, para mim, era tudo mentira, é mentira, né? É fake news, né? Não existe isso não aconteceu. E
tô nessa ainda, né? Até hoje tô digerindo esse negócio. Acho né? que a palavra é essa, digerir. Tô digerindo. Vamos para o próximo. Qual é a tua visão de mundo, assim, né? Como é que está o mundo hoje, Bara? Está uma grande confusão ou a gente está passando por uma fase que tem que dar uma reciclada? Né? A gente está vendo essa questão também da pandemia, agora a guerra, né? Governos totalmente, né? Parece fora de realidade. Como é que você enxerga o mundo e onde é que essa história vai dar? Cara, Thanos estava certo, viu? Né? O Thanos estava certo porque realmente eu cada vez mais, infelizmente, ter que dizer isso é uma coisa chata, mas a humanidade me desaponta, né? E quando eu digo a humanidade, eu não estou querendo dizer lá fora, estou querendo dizer aqui dentro, entendeu? Das pessoas que estão ao redor. Próximas, né? Próximas. Essa questão negacionista, sabe? Essa questão de falta de empatia, de querer julgar os outros, entendeu? De querer colocar o dedo na cara, sabe? De não olhar para o próximo, né? De olhar apenas para os seus. Um pensamento mais individual do que coletivo. Individual. Eu acho que a pandemia, o isolamento, ela exponenciou isso nas pessoas, né? Eu desfiz amizade com muita gente, porque assim, eu não tenho como ser amigo ou estar junto de uma pessoa que pensa certas coisas assim, sabe? Que tem certos comportamentos. Eu não tenho como. Não faz bem para mim, entendeu? Então eu acabei para nossa saúde mesmo. mental, para nossa né? saúde mental, para minha saúde mental, entendeu? A Celi falou muito de saúde mental aqui. Então, não tem como. São pessoas tóxicas, sabe? São pessoas que falam abominações, assim, sabe? Eu tenho amigos e amigas que são homossexuais, eu tenho amigos que têm problemas mentais, eu tenho amigos, sabe? E essas pessoas falando atrocidades e defendendo atrocidades. Eu não tenho como, cara, eu não tenho como, sabe? Eu não tenho como falar assim, não, essa pessoa tem que dar liberdade de expressão. Não, isso não é liberdade de expressão. Isso dá uma frustração, não dá um sentimento de frustração? Você fala, meu... Por isso que eu falei caramba, que o Thanos estava certo. Frustração, decepção, Decepção né? total, decepção total. É complicado. Entendeu? Vamos para o próximo, Marcelo. O que vai aparecer aí? Tio Patinhas, ele está aí para representar essa questão da nossa relação com sucesso, dinheiro. A gente tem que ter essa busca de, sei lá, ser rico, cara, ou sucesso, ou não. Dinheiro é só uma questão psicológica, ou não. Dinheiro é necessário sim. Essa pergunta veio numa hora maravilhosa. Ou valorização, desvalorização do nosso trabalho, né? Do que a gente a nossa dignidade. Então, deixa eu te contar um negócio. Eu estava na sala dos professores, naquela universidade que a gente conhece lá, e não que eu estou agora, porque eu estou agora, o pessoal é legal, mas que eu estava, e um professor que eu conheço antes de ser professor lá, de direito, virou para mim e falou assim, cara, eu não consigo entender. Eu falei, não consigo entender como. Pessoas assim como você que tem talento e não conseguem fazer sucesso. Aí eu virei não consegue fazer sucesso, foi assim que ele colocou? Foi assim que ele colocou, Desde que eu te conheço, você é um sucesso. Aí eu falei para ele assim, cara, eu falei para ele, depende de qual visão de sucesso você tem, entendeu? Ótima resposta. Aí eu falei para ele, qual visão de sucesso? Olha, eu tenho uma esposa que me ama, eu tenho 2 filhos maravilhosos, saudáveis, estão tudo bem, está tudo bem comigo. A gente consegue comer, a gente consegue viajar, eu consigo pagar a escola deles e a saúde está tudo em dia. Então, para mim isso é um sucesso, cara. Isso, num país como esse, para mim isso é um sucesso. E a admiração de uma galera que é muita gente, porque teve um evento que você foi homenageado, cara. Sim, lá em Praia Grande. Não foi? Foi o pessoal do RC Studio. Não é porque, vou homenagear, não é se auto, né? Vou dar uma medalha para minha pessoa. Isso, não, né? foi uma surpresa até, os caras chegaram. Você participou, estava lá também. Tava lá. Eu tomei um susto, assim, que eu nunca imaginei. Imagina teu coração naquela hora. Por quê, né? Por que fazer isso? Os caras falam assim, porque você ajuda as pessoas. Cara, eu falei, isso é básico. Acho que ajudar os outros é básico, entendeu? Tem essa de... E aí,
o cara, sabe, falei para ele, falei que sucesso para mim é isso, cara. Além disso, eu falei assim, você vê o quê? Sucesso financeiro, se você querendo falar aqui, Aham. questão do dinheiro, sucesso financeiro. Cara, realmente eu não atingi o sucesso financeiro. Eu tenho dívidas, entendeu? Sim. Peço dinheiro emprestado, pago cartão de crédito, tá? O meu carro eu acabei de pagar faz pouco tempo. É a nossa realidade aqui, Barça não tá com, Entendeu? né? Vamos lá. Não, então, eu acho que sucesso financeiro eu não tem. Sucesso financeiro é que se eu não tivesse que me preocupar com cartão de crédito, se pudesse viajar a qualquer hora, se pudesse entrar em qualquer restaurante e comer o que eu quero Deu e na pagar. telha fácil. Então isso aí seria... Mas eu acho que isso não me torna mais feliz ou menos feliz. Entendeu? Eu acho que isso é muito relativo. Porque existem pessoas que têm todo esse sucesso financeiro e são infelizes, se matam. Entendeu? Não tem um amigo de verdade. Então, eu acho que é muito relativo. Por isso que eu falei para ele, depende do tipo de sucesso que você está querendo chegar, cara. Quer saber um sucesso bacana? Põe o próximo. Qual sucesso bacana? Família. Eu acho que é o teu maior sucesso, É um assim, o teu sucesso. maior feito, assim, É um podemos sucesso, é um dizer. sucesso. Cara, eu já fui casado mais de uma vez. É? Todo mundo sabe que eu já fui casado mais de uma vez. A minha ex-esposa, né, e as pessoas com quem eu tive, todos são meus amigos. Eu nunca deixei ninguém para trás, tipo, eu odeio esse cara. Aham. Tipo, já fiz algumas melecas na vida, como todo mundo faz. Sim. Né? Algumas pessoas tinham raiva de mim, mas essa raiva com o tempo passou e a gente conversa de boa até hoje. Mas a minha família é o meu maior sucesso, porque a gente vai procurando, né? A gente vai, acho que o ser humano ele vai tentando colocar. E a minha família é meu sucesso, cara. Tipo, se os meus filhos estão felizes, eu estou feliz. É isso. É isso. Né? Acho que é a nosso sentido aqui, a nossa razão aí, né? Com a filha na faculdade, né? Não é? É. Vamos lá. Vamos? Vamos. Vamos lá? Vamos ganhar conhecimento? História... Não é agora não. Não é agora. Isso não é agora. Você já entregou. Você entregou. Entregou, hein? Apareceu um mascarado ali. Né? Apareceu o meu compadre Isso ali. aí é mais pra frente, mais lá pro padrinho final. dos meus filhos, É esse louco. maluco aí. Apareceu o padrinho dos filhos dele aí. História pro bar dormir. Vamos falar dos livros? Você dos trouxe livros. livro para indicar? Trouxe. Ó, eu vou começar pelo que me influenciou primeiro, né? Então, eu consegui encontrar esse aqui, essa coleção do Moebius. O Moebius, ele me foi apresentado na época da faculdade, eu não conhecia. Eu era aquele leitor de quadrinhos que só conhecia Marvel e DC, né? E Maurício de Souza, porque é o que eu via na banca, né? Então, na minha época, tinha a editora Block, tinha a Rio Gráfica Editora, tinha essas... Mostra para eles. Aí tem essa aqui, né? Que é o Moebius, né? Eu consegui encontrar esse aqui na Bienal do Livro. Estava baratíssimo, eu acabei comprando, né? E... quem me apresentou esse escritor, desenhista, foi o Flávio Calazans. A gente não tem se falado muito, o Flávio tem alguns problemas, assim, às vezes é difícil falar com ele, mas eu tenho que dar o mérito das coisas, né? Eu não sou uma pessoa que não vou rejeitar. E ele tem um mérito de ter me apresentado o Moebius. E o Moebius é fantástico, assim, eu adoro o Jean Giraud, que é o verdadeiro nome dele, né? Para as pessoas terem noção da importância dele. O visual das armaduras do Alien, O Oitavo Passageiro, foi ele que fez. Ele é um dos concept arts que participou do filme. Legal. Né? Ele fez uma história em quadrinho com o Stan Lee sobre o surfista prateado e o Galactus, que é fantástica. Eu aconselho a todo mundo. Então, Moebius é um cara que vale a pena. Outra coisa que eu trouxe foi isso aqui, que depois eu conheci por conta própria, né? Pesquisa e tudo mais. Já conheci o personagem, mas não sabia que era dele, que é o Will Eisner. Né? O Will Eisner, assim, ele que criou o termo graphic novel, né? Ele é responsável pelo Spirit, é um personagem icônico dos quadrinhos. E aí eu ganhei esse livro aqui do Bruno Hoffman em 2007. Ele me deu de presente, né? Até com a dedicatória, obrigado por tudo, principalmente por me fazer amar ainda mais os quadrinhos, Bruno Hoffman. Legal. Né? Ele me deu aqui o nome do jogo. Sucesso é ser inspirador, inspirar pessoas. Will Eisner, tá vendo? Então, o nome do jogo tem vários outros, tem o Contrato com Deus, tem o Edifício, todos esses quadrinhos que essas graphic novels do Will Eisner valem muito a pena, né? Porque elas falam dos sentimentos, das relações entre as pessoas. E a história mesmo do próprio Will Eisner é uma coisa fantástica. E eu tenho uma passagem engraçada sobre o Will Eisner. Quando a Pan-Americana foi lançar aquela escola deles que tem uma pirâmide em cima lá em São Paulo, na Rua Groenlândia, eu fui com o Mauro, com o Fábio e com mais um outro rapaz que eu não lembro o nome dele, o Edu. Fui com o Edu também, a gente foi de carro, né, para São Paulo, que o Mauro falou assim, vamos lá para São Paulo, não sei o que. O pai dele tinha um motorista na época, a gente foi todo mundo no carro, né, uma bagunça.
E a gente estava vendo aquele evento de quadrinhos. E na mesa do lado estava o Will Eisner, o Howard Shake e acho que o Jorge Pérez. Estavam na mesa do lado. Nossa. Eu tremi na base. Falei, Só assim, isso, são 3 né? monstros assim, Só sagrados do quadrinho. E eles foram pedir autógrafo lá e eu fiquei com tanta vergonha que eu não consegui pedir o autógrafo do Will Eisner. Ele estava do meu lado ali. Nossa. E eu não consegui. O cara realmente fantástico, super simpático com eles, né, com a molecada. E muito legal. E eu aconselho também, quem puder... O nome do jogo. Mais coisas sobre, principalmente do próprio Will Eisner. O nome do jogo é bem legal porque fala dessa relação entre 2 pessoas. É bacana pra caramba. E o terceiro? O terceiro é um livro que foi escrito pela Helena Gomes, tá? A gente já falou de um livro aqui da Helena, no outro bate-papo aí, que eu não lembro qual, acho que foi da Celi. Então, E esse... nesse aí, o que você tem a ver com isso? Então, esse livro da Helena Gomes surgiu a partir de uma conversa que eu tive com ela muitos anos atrás sobre lobisomens, né? E ela criou todo o roteiro, toda a história a partir desse bate-papo que a gente teve, os personagens e tudo mais. E eu ilustrei não só a capa, né, a capa do livro, como na parte interna ele mistura literatura com quadrinhos. Então, quando você está vendo aqui, ó, de repente Legal, vira uma tem página de página história de em quadrinho. quadrinho. E o quadrinho ele tem a ver com a história. Né? Entendi. Então eu desenhei, tem uma história em quadrinho dentro do livro. Né? E ele é todo assim, ele mescla a história em quadrinho com a literatura e tem algumas ilustrações também no meio do livro. Né? Tem aqui as ilustrações dos personagens, né? Para você conhecer como é que são cada um deles. E é legal, são 2, é o Lobo Alfa e o Código Criatura. Então eu também recomendo esse trabalho aqui da Helena que saiu pela editora Rocco. Muito bom. E a indicação do Papo de Prof é a imagem social do prof. André Hitz. Grande amigo André né? Hitz. Grande pesquisador e... Que gosta de quadrinhos também. Outro nerd também. A imagem social. Está aqui, ó, decadência e dominação cultural na nova idade mídia brasileira. Então eu vou ler aqui. Uma sociedade vazia, veloz e, num certo sentido, até tediosa. As palavras de André Hitz não pretendem nos proteger ou nos colocar como vítimas. Somos cúmplices de um momento histórico no qual a imagem ganhou vida própria. A imagem que fala por si mesma adquiriu status e poder absolutos. Neste livro, Hitz divide em 8 textos os impactos que o excesso de imagens, com a hipervalorização das aparências, tem provocado no homem contemporâneo, da educação ao olhar sobre a morte, do sexo à violência, da TV às redes sociais. A imagem social é uma leitura crítica e lúcida sobre como as relações sociais constroem um espelho que reflete quem somos, mas também distorce a imagem de nós mesmos. E eu acho legal aqui os capítulos, os nomes, acho que vocês vão gostar. O capítulo 1 é o mediatização ou midiotização, né? O 2 é a McDonaldização da crítica. O 3 é a imagem e o efeito Matrix. O 4 é Sex Shop Delivery, sexo, simulacro e simulações. O 5º é drogas, pouco rock e nenhum sexo. O 6 é morte na mídia. O 7 é a violência da imagem. E o 8º é educando com imagens. Aí ele fala as mídias na escola e o lugar das HQs nos processos formativos do aluno. Então essa é a nossa dica, a imagem social, André Hitz, da editora Ateliê de Palavras. Né? E quem tiver interesse, se quiser, entre em contato com a gente, que a gente dá um jeito de você conseguir comprar o livro do André. Sumiu o Beto. Beto, vamos para um quadro que é o momento de refrescar a nossa... De tanto que a gente falou aqui... Você curte um refrigerante, você curte uma cerveja, você curte um suco, é só escolher. O que você quer tomar? Olha, eu curto uma cerveja, mas tudo bem, né? Love Me Bartender. Com patrocínio? Com patrocínio? Pode ser. Pode ser. Né? É porque a gente está recebendo, né? Então, Uma grana, né? e enquanto o Beto vai se preparando para o Love Me Bartender, a gente tem um outro quadro que acho que vai precisar também do Beto, né? Melhor esperá-lo. Então vamos pular para um outro, a gente volta naquele, que é o Baratona. Baratona. Baratona é
quais as séries que você baratona? Ah, que eu baratono, vamos lá. Discovery, né? Já falou, né? Já falei. Nossa, teve tantas que a gente... Uma coisa que eu sempre faço é rever... O bar, né? Manda ver. O Bar, bar pro né? bar. Escolheu cerveja, né? Obrigado, Beto. Isso aí. Vai fazer o barulhinho, Tá vendo? É o nosso patrocinador aqui, a Heineken. Ah, Né? Obrigado, Heineken, por não mandar nenhuma latinha. A gente Olha. teve que comprar no mercado, mas a gente ainda gosta de você. aham. Então, e aí a gente sempre acaba voltando nas séries antigas de Star Trek, né? A gente sempre vê de novo. Isso é comum. Quando acaba todas as séries que a gente está vendo, a gente Assiste tudo de novo. Né? Assisto de novo, né? Mas a Dani assiste por tabela, acaba assistindo Dark, ela assistiu Dark todinho, né? O Pacificador, acabei de ver o Pacificador, fantástico texto, muito legal mesmo? muito legal, zoação total do começo ao fim da história, Eu não vi, mas... vale a pena, não é para criança, é para adulto, Tá. né? Então, vale a pena ver. Deixa eu ver outra que a gente viu também. Nossa, a gente tem visto tantas séries. Aqueles desenhos que eu te falei, o Lower Decks, né, que a gente viu, o Prodigy também. Eu assisto algumas coisas com as crianças acabam assistindo Demon Slayer, eu vejo com eles também, né? Pokémon, eles estão remaratonando Pokémon, Que eu tô legal. assistindo com eles. E a gente não tem preconceito de coisas, não. Eu assisto também outra série chamada NCSI. Eu assisto e reassisto a série, né? Porque eu gosto pra caramba dessa série. E o NCIS também, que são aquelas séries que falam sobre investigação da Marinha e tudo mais, eu gosto de ver também. Uma delas eu gosto de ver, que é a Nova Orleans, que tem o Scott Bakula, que ele trabalhou no Enterprise de Star Trek. Aí eles Ele só assistem por causa disso, né? Assim, eu queria ver como é que ele era atuando fora daquele papel lá, porque a primeira série que eu assisti com ele é aquela Quantum Leap, que ele viajava no tempo através do corpo das pessoas, que ele era o espírito que ia de um corpo para o outro e ele tinha que resolver um problema, né? Inclusive vão fazer um remake dessa série. Ah, é? E aí eu começo a assistir esse NCIS Nova Orleans por causa dele, para ver como é que é. E é bem legal, é bem legal. Tem alguns assuntos que a gente não sabe sobre a Marinha Norte-Americana que os caras vão explicando lá. E o NCIS porque eu gosto dessa coisa criminal, né? De análise, como é que foi o tiro, o que aconteceu, eu acho bem interessante. Mas normalmente a gente assiste muita série ou de terror ou ficção científica. Apareceu uma nova. Eu assisti uma russa chamada... Apesar dos russos hoje a gente está em queda, né? Mas eu não digo povo russo. O povo russo, se a gente for analisar, a culpa não é do povo, mas é do governante, né? Mas tem uma série muito legal dele chamada A Melhor de Nós, que é uma série sobre Android. Uma série de ficção científica russa. Os russos têm umas coisas bem legais assim de ficção científica que vale a pena ver. Eu estava assistindo essa série, acho que vale a pena dar uma maratonada. Uma baratonada. Baratonada. Uma baratonada. Tintin, dá um golinho Opa. aqui. Love Me Bartender. Já misturei os quadros, né? Cortou? Para chamar o Beto para ajudar o próximo quadro, é isso? Não, porque o próximo quadro nem é aquele que você está esperando, mas é o da... que vocês têm que tirar foto. tá. É coberto também. É com o Beto também. Tá preparado? Avisa quando pode continuar. Cara, eu te fiz, mas eu te fiz gatão, tá? Pô, mas eu tô muito gato, né? Ultimamente eu tô numa fase que minha filha fala: tira essa porra dessa barba, porra, você tá parecendo um velho. Mas gatão tem que ter barba, cara. Gatão de meia idade é com barba. Ela não quer ter pai velho, meu. Você acha? Eu já sou velho porque ela já nasceu, eu já tinha 35, 36 anos. Pô, e eu que eles nasceram quando eu tinha 45. Então, meu. Aí você acha, ela. Ô, Bar, agora você vai ter que desenhar todo mundo. Pô, sacanagem. Pô, Ferrou. Fazer a equipe aqui assim atrás. Vamos continuar? Então, o próximo quadro, a gente sempre é um quadro fixo, tá? A gente sempre faz porque é um concurso. Né? E nesse concurso a gente vai no final do ano ver, né, quem que venceu o concurso. Hoje a gente está alterando um pouco o nome. Não vai ser Prof. Careta, vai ser Prof. Bareta? Bareta. Então nós vamos fazer as nossas piores baretas ali para poder participar do concurso. Pode ser? Eu vou ali do lado. Pode. Vai fazer com essa aqui?
Tá. Tá, onde tem que ir? Fica aí. Fica aqui? Eu vou até aí. E aí faz E uma... a gente olha pra aquela lá? câmera, a câmera da verdade. Aham. Aí você vai ficar fora, Paulo. Tá. Mas eu faço isso. Ah, você quer que eu fique aqui? Eu posso ficar Pode aqui? ficar aqui, pode. Ah, entendi. Fazer uma vareta? Tá cortando aqui, né? É, pode baixar Então- mais um pouquinho. Bem no Tá. cantinho. Aí. E aí? 1, 2, 3, vamos lá. Só mais um minuto. Aí. Você nem viu o que eu fiz, não? Você não viu. Eu não vi o que você fez, vai ser surpresa. A minha tava horrível. Mas é que ficou horrível. E agora? Agora sim. Agora sim. O dedo nervoso do Marcelo, mas talvez eu dei o sinal errado. O dedo nervoso? Tem um. A gente tem que olhar para lá. Sabe o arquivo confidencial do Faustão? sim. A gente fez essa sacanagem com você, né? A Tipo gente, o arquivo confidencial. porque a gente quer emocionar as pessoas quando elas vêm aqui, né? Você viu que, eu não sei se você assistiu o da LG, tava chorando, quase chorando, xingava a gente. Aham. Ele se emocionou, a Carla, né? Aquela coisa toda. A gente Bem, fala... a gente ficou assim, agora fala de morte, né? Foi, né? Aí já, acho que já foi já foi o... a cota. tem que se segurar para não... Tá. Então a gente preparou o Barquivo Confidencial. O arquivo. O Barquivo Confidencial. Então espero que você se emocione. Talvez, será? Acho que... Vamos ver o que falaram para você. Lembra-se que eu sou vulcano, né? Então... Vamos lá. André Reis, o que você tem para dizer? Se tiver som. Bem, eu tô aqui para falar que se o bar um dia oferecer carona para você, não aceite, principalmente se você gosta muito da sua vida. Eu tive algumas experiências com o bar dirigindo e vou contar para vocês o porquê que é importante você não aceitar uma carona do bar. Essa foi boa. Ele vai contar. Essa foi a melhor, Vamos lá, conta aí. Eu André. lembro desse dia. Por que não? Eu lembro desse dia. Estávamos fazendo um curso em São Paulo e aí a gente acordava bem cedo no sábado, 5 horas da manhã. E o bar me dava carona para São Paulo até que ele chegou no carro dele. Era um carro bem antigo e o bar chovendo muito, mas estava chovendo assim demais, né? E ele chegou num carro onde apenas uma paleta estava funcionando, que era exatamente a do lado dele. Então chovia no vidro e simplesmente não conseguia limpar toda aquela água que caía no vidro. Eu já achei aquilo estranho, porque a gente ia subir a serra com apenas um para-brisa funcionando. E aí, quando eu fui sentar na cadeira, ele falou: "Nossa, toma cuidado porque esse banco aí, ele tá solto". Então você imagina a gente subindo a serra com um para-brisa só funcionando, né, do lado esquerdo, uma chuva gigantesca. Eu sentado num banco que quando ele brecava eu praticamente ia para frente, quando ele acelerava eu ia para trás, ou seja, era interativo o banco. E se não bastasse isso, quando a gente estava descendo a serra, a gente ficava lá a tarde inteira, né, manhã e tarde inteira. Quando eu estava descendo a serra, eu não conseguia me segurar e eu dava uma cochilada no banco do carona. Até que um dia eu cochilei e quando eu acordei eu falei pro bar: "Desculpa, acabei cochilando aqui te deixando sozinho". E o bar estava dirigindo e ele falou: "Não, fica tranquilo, eu também dei uma dormidinha". Não tá de carona com o bar. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, ele esqueceu de contar a pior que a gente viveu, porque foi assim, esse carro, eu comprei esse carro de uma amiga minha e a gente tava sem grana para ficar fazendo, arrumar ele toda hora. Então arrumava uma coisa e quebrava outra, arrumava uma coisa e quebrava outra. E tava nesse pique, né? A gente priorizava o principal dele, amortecedor, freio, essas coisas. Só que um dia a gente foi para São Paulo e na volta teve o sistema de freio dele, deu uma travada, assim, tipo, não funcionava. E aí eu fui fazer uma curva, não era nem o sistema de freio, era o que a gente chama de homocinética do carro, né? Que faz aquele balanço dele. Na hora que eu fui fazer a curva, o carro foi reto, ele foi escorregando reto e vinha vindo um carro na contramão.
Eu falei, caramba, a gente vai morrer. O André, assim, acho que ele teve um infarto ali na hora. Tipo, aí a gente foi, encostou na calçada, bateu e eu continuei andando. Ele falou assim, meu Deus, eu falei assim, André, depois disso aí não dá mais pra vir com esse carro não. Esse carro aqui tá muito ruim, eu vou deixar pra arrumar. A hora que tiver melhor, a gente... O Bar é um cara muito legal, mas carona, repensa, assim, se for pedir e tal. Não Foi sei. muito engraçado. né? A gente fez curso junto de jogos lá na Saga, faz um tempão, e era bem legal, bem bacana. Muito boa essa Muito história. bom, né? essa história era muito Vamos boa. lá. Quem mais tem aí pra conversar com o Bar? Agora você vai se emocionar, não tem jeito. Agora vai. O André... Ixi, Maria. Bom, o que falar dessa pessoa tão querida? Essa pessoa ela tem um interruptor no ouvido, um filtro, alguma coisa. Porque se fala, olha, dia tal coisa, tal hora, tá bom? No dia, não vai se arrumar? Do que você tá falando? Eu não sei, você não falou, você não me avisou? Então assim, ele esquece, ele deleta. Não sei o que acontece. Ele desliga o interruptor, ele conversa contigo, mas ele desliga. Mas mesmo assim eu continuo te amando. Beijo. Muito bom. Ela falou que eu tenho audição seletiva, né? Tipo, escuta o que quer na hora que quer, entendeu? Mas assim, não é que assim... eu sou muito viajante assim nas coisas que eu tô fazendo, né? Tipo, fico viajando. Então, antes de dormir, eu tenho uma mecânica de criar histórias para poder dormir. Né? Eu vou viajando, porque se eu ficar pensando nos problemas, eu não consigo dormir. Lógico. Então, eu vou inventando histórias. E aí depois, às vezes, eu pego essas histórias que eu fico viajando e transformo em quadrinho, ilustração, alguma coisa assim. E às vezes ela sobrepõe à realidade. Muitas vezes, quando a realidade é muito chata, ela acaba sobrepondo e muito, e ela acaba esquecendo das coisas, entendeu? Ela falou, isso vai dar divórcio, mas eu vou falar. Porque a gente não pediu assim, não, olha, fale coisas que realmente... e a gente não parou nesses dois. Mas ela tá acostumada já. Tipo, tá, né? não parou, né? Você viu, né? Teve uma declaração de amor no final, que ela bonitinho. tá acostumada já, ela sabe. Tu vai esquecer isso aí. Não vou. Não, peraí, deixa eu ver se o interruptor tá... Não, eu não vou esquecer, não. Esqueci. Então, a gente ficou até meio preocupado. Será que o Bar vem hoje? Não, eu tava ali. Não, eu tava anotado ali. Tanto que eu te mandei mensagem. Foi. A hora que ele mandou, eu falei, ele vem. Próximo depoimento. Quem que tem? Quem foi convocado aí? Olha. Ih, a minha irmã. Oi, Ale. Então, me chamaram para falar um pouco de você. Então, eu vou aproveitar, deixa para te cobrar a mão de obra e o galão de tinta das pinturas da porta de casa. Você lembra que você pintava em tudo que era lugar? Pintava em saco de pão, inclusive na porta do quarto. E você criou até o personagem Bomba Atômica, que foi inspirado no corte do cabelo do Adriano, nosso irmão. Eu tô aqui, brincadeiras à parte, só pra falar o quanto eu tenho orgulho de você como irmão, o talento que você é. Tá bom, querido? Um beijão. Minha irmã é uma figura. Minha irmã é uma figura. A minha irmã, eu e meu pai, a gente pagou a faculdade dela de moda, né? Ela é formada em moda, trabalha com moda até hoje, né? E ela é mais nova, né? Deu 12 anos de diferença da gente, né? E eu dormia com meu irmão no quarto, né? Ela dormia no quarto dela, a gente dormia eu e o Adriano. E, tipo, eu queria customizar o meu quarto, né? Queria fazer o quarto do jeito que eu queria. Aí eu cheguei na porta, comecei a desenhar na porta, né? Porque a minha mãe não podia entrar e ver as paredes, mas a porta ela não ia ver porque ela fechava. A parte de trás, né? De trás, eu comecei a desenhar uma opção de coisa na porta, não sei o quê. E a gente vivia aquela época do New Wave, né? De cortar o cabelo, Sim. Fresh Prince of Bel-Air, não sei o quê. Meu irmão tinha um cabelo assim, enrolado, né? Aí ele cortou tudo e ficou aquele negócio aqui em cima, parecia um coqueiro aqui, né? Aí eu falei que o cabelo dele era bomba atômica. Bomba atômica, é o personagem. Chegava, tipo, aquela bomba atômica, assim. Eu fiz um personagem lá que era o bomba atômica, que era ele. A gente morria da risada e ficou mal veneno comigo, ficou bravo, mas a gente dava muita risada. Legal. Muita risada. Temos um último aí. Quem vem lá? Quem tem alguma coisa para falar sobre você? Olha, é um barbudo. Outro barbudo. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Bar, beleza? Meu nome é Mauro, hoje em dia eu sou
um dos sócios da escola de arte junto com o bar, mas quando eu tinha 14 anos eu também fui aluno do bar no colegial. E eu posso dizer com toda certeza que o bar era um professor que aprontava mais do que os próprios alunos dele, né? Inclusive pregando peça nos alunos dele, que deram bem errado. E uma das vítimas fui eu. Em 94, a gente foi numa das primeiras Comic Cons grandes que tiveram, assim, de vir convidado internacional de quadrinhos, tal, lá na Escola Pan-Americana de Arte em São Paulo. E tava eu, o Bar, o Fábio Koala, que estudava também com a gente, o seu Aldo Neto e mais alguns amigos. E uma hora a gente estava comendo na lanchonete lá tal, e eu fui no banheiro e deixei minha mochila na mesa. E aí os gênios, né, capitaneados pelo bar, acharam que seria interessante pregar uma peça e colocar um pacotinho cheio de açúcar num bolso da minha mochila, porque segundo eles, né, a desculpa que eles deram depois é que esse pacotinho ia estourar, ia fazer uma meleca na minha mochila tal, e beleza. Fomos embora. Fui pra Praia Grande, passaram-se, sei lá, 2 semanas, não sei, passou bastante tempo. E esse pacotinho continuou na minha mochila, não aconteceu nada. Porque além de tudo eu não mexia no bolso que eles colocaram. Um belo dia minha mãe pega minha mochila para lavar, esvazia a mochila inteira. Aí ela pega, abre o pacotinho, abre o bolso e o pacotinho estoura na mão dela. Sai um monte de pó branco dentro da minha mochila. Na mão dela. E ela ficou desesperada. Eu cheguei em casa, ela estava tremendo, né, no nervoso, assim, ela não parou para tentar ver o que era o tal do pozinho branco. Eu não entendi nada do que estava acontecendo, eu vi aquilo. E aí que eu peguei, vi que era um negócio meio grosso, assim, eu vi que era açúcar. Eu falei, que é isso, né? Eu não entendi absolutamente nada do que tinha acontecido, porque tinha passado já muito tempo. Aí eu cheguei no outro dia na escola e comentei com o Fábio, expliquei o que aconteceu, falei, não sei, e o Fábio foi percebendo o que tinha acontecido, porque ele também já não lembrava mais. Aí que eles contaram o que era a tal da peça que o bar inventou de colocar na minha mochila. Ou seja, o resultado da peça foi fazer a mãe de um aluno de 14 anos achar que ele estava cheirando cocaína, né? E é isso, era esse tipo de brincadeira sadia que o bar fazia com os alunos dele no colegial, certo? É isso aí. Valeu, espero que eu tenha causado bastante... Obrigado, Mauro, obrigado. Abração. Não, assim, o Mauro, o Fábio, os meninos, eles eram uns queridos, cara. Tipo assim, eram... Assim, eu não podia falar que era filho, porque na verdade a diferença de idade não era tão grande, era de 10 anos, assim, entendeu? Mas eles eram como se fossem meus irmãos mais novos. E eu gostava muito de cuidar e de brincar com eles e tudo mais. Dessas passagens que a gente tem. É lógico, eu aprontava com eles, mas tem umas coisas muito interessantes que muitas vezes eles iam desistir de desenhar. E eu falava, cara, você não pode fazer isso, teu desenho é bom, não sei o quê. E eles continuaram, e o que eles são hoje, assim, é porque eu falei, não para e continua, né? E tinha muito disso. E a gente brincava muito um com o outro, né? Eles aprontavam bastante, né? A gente fazia muita besteira. Ele não contou uma passagem que a gente... Assim, é uma coisa muito feia isso. A gente quer saber as coisas feias também. É uma coisa muito feia, porque assim... Sabe aqueles filmes do Jerry Lewis? Que o Jerry Lewis faz que tem algum problema e o Jim Martin, né, fica aquele tipo, tinha que ficar todo contorcido assim. Eu fazia isso, às vezes, tipo uma menina bonita que estava perto, né, ele ficava olhando, e aí eu fingia que estava com problemas, contorcendo, toda a menina olhava pro lado e ia embora. Mas, pô, por que você fez isso? Não sei o quê. Tá afugentando. Não, mas era pra isso mesmo. Pra afugentar. Aí ele ficava com muita raiva, a gente fazia isso de propósito. E aí eles pegaram essa mania também, de fazer de vez em quando, e o cara se contorcia, caia duro no chão como se tivesse um ataque epilético, aí as meninas saíam de perto. Eu falei, cara, vocês são muito retardados. Eu falei assim, mas faz parte da brincadeira, E a gente se divertia muito. Foi muito bom, foi uma época muito boa. Você gosta de música? Bastante. E música de seriados, de desenho, assim? Total. Eu adoro. Eu não paro de escutar Encanto agora.
A música, a trilha sonora de Encanto tá furando a minha orelha de tanto que eu escuto. Mas tem uma versão nacional, com uma letra tem a nacional? tem a letra em português, muito boa. Você tem as manhas de cantar ela pra gente? Ou uma outra que você acha que tem mais a ver? Sei lá, vou cantar a música da abertura dos Jetsons, sei lá. Tem uma que você fala, puta, essa aqui Nossa, é... a minha voz é muito ruim, cara. E a minha é ótima, A né? minha é terrível. Só pra gente relembrar, porque aqui é tudo quase da mesma idade, menos o Marcelo, que é mais velho. Porque, assim... Marcelo! As músicas dos Jetsons, dos Flintstones, não tinha letra, né? Era só música. Dos Flintstones tinha. Flintstones, Flintstones, Mas tinha a versão nacional, talvez? A letra, né? Dos Flintstones. Não sei se tinha, mas eu só lembro deles falando do Flintstones, depois falando... Você lembra do Yabadabadu, né? Só lembro dessa parte. Eu lembro dessa parte dos Flintstones porque eles paravam eu lembro que eles paravam tipo numa lanchonete, naqueles drive-thru, e aí eles colocavam uma costela gigante, aí o carro virava. Verdade, né? ficava pesado, né? Ficava pesado, é. E aí eu ficava assim, caramba, o que é isso, né? Eu nunca tinha ido num drive-thru, né? Quando eu era criança. Aí da primeira vez que eu fui num drive-thru, aí eu lembrei, caraca, os Flintstones. E me marcou por causa disso. Eu lembrava da música, né? Você lembra da música. A música era bem marcante. Legal. Eu posso cantar uma também? Pode. Sim. O que você lembra? Eu passo vergonha todo bate-papo aqui, porque uma vez eu fiz um desenho tosco, já fiz musiquinha tosca, careta tosca, já vi tanta coisa tosca. Eu já cantei menudo aqui. Opa, não né? se reprima. Então, agora que já passei por esse teste, eu vou cantar Barkyardigans. Barkyardigans. Barkyardigans, tá? Entendi. Vocês querem cantar comigo? Vocês viram isso, né? Se eu lembrar, eu canto junto. Vamos lá. Seus amiguinhos, os Barkyardigans, juntos nós somos os Barkyardigans. Temos o mundo inteiro no nosso quintal. Tá vendo? Fiz todo mundo cantar. Esse quadro foi o Bartic Monkeys. Bartic Monkeys. Gostou do Bartic Monkeys? Bartic Monkeys. Legal. Eu conheço. Depois não esquece de colocar lá o nome, hein? Pode colocar no final. Eu fico olhando pra lá, o Marcelo aponta pra cá. Quer dizer, aquela câmera já morreu. Estamos aqui. Mas sabe que a gente tendo filho pequeno, a gente era obrigado a assistir Pocoyo, Backyard. Tudo. Agora, Charlie Lola. Charlie Lola é maravilhoso. Eu amo Charlie Lola. A gente falou disso hoje, né, Marcelo? E tem um quadro também que é fixo. Quem vem aqui não sai de mãos vazias. Opa! É o Presente Prof. Finalmente chegou. Eu fico olhando para lá, né? É mania já. Presente Prof. A gente deixa sempre isso muito claro. É só o que está dentro. É só uma lembrança. Só o que está dentro, né? 007 aqui continua, é nosso. É patrimônio do papo. papo. Vai te ajudar bastante essa lembrança. Deixa devagar para ver se Tem vai um porquê disso, tá? Tem um porquê. Opa! O que é isso? São... Super Heroes. Mas o que é? Post-its? São adesivos, Para que lembretes Para que eu não adesivos. esqueça mais. Dani, resolvemos o teu problema, tá? Aquele interruptor vai estar né? adesivado, anotado. Cara, e tal. eu vou te falar Só faça ele e passar pelos locais onde estão os adesivos. Eu vou te contar um segredo. É. Vou te contar um segredo que as pessoas não sabem. A Dani comprou um quadro metálico, aqueles imãzinhos, para colocar ali as coisas que eu tenho que fazer. Só que eu esqueço de colocar no quadro as coisas que eu tenho que fazer. A falta de memória já começa antes de utilizar o quadro, para ter ideia. Então eu preciso que eu faça na hora, porque senão eu esqueço depois de Na hora que falou, já escreve ali. Dani, se ele esquecer na hora de escrever, escreve você, põe na testa, né? Senão eu acabo esquecendo. Não é isso? É isso. Esse é o nosso Presente Prof. A todo mala seu. muito linda, hein? Gostei. Um dia eu vou ter uma mala dessa. Isso aqui a gente ganhou de TCC, meu. Você acha? A gente aproveita tudo. Veio um TCC aí dentro, inclusive foi o TCC da Heineken, onde veio aquela garrafinha. Legal. Por isso que ela tá ali. Não é isso? Nosso patrocinador. Não oficial. Quase- Patrocinador não oficial. Só falta pagar em dia, né? Até agora não caiu o pagamento, mas vamos lá.
Nós temos um último quadro, a gente está encerrando. Esse quadro é o teu momento. Meu Ele momento. se chama Os Aventureiros do Bar Proibido. Gostou? Eu lembro desse Gostou? filme. Aham. Bar, o que foi para você essa aventura aqui de hoje? Assim, aqui pode falar o que você quiser, não é proibido não, pode detonar, pode falar o que você quiser. Como é que foi essa experiência aqui para você? Relembrei coisas, achei que ia falar outras, não gostei dessa brincadeira com o meu nome bar, fala o que você quiser. Cara, o meu sonho de consumo sempre foi, tipo, ter atividades, fazer atividades remuneradas ou não remuneradas com os meus amigos. Entendeu? Então eu estou em casa, tipo assim, estando com vocês aqui fazendo isso, não é um prazer, cara, tipo, sabe, eu faria isso direto, toda hora, você fala, não, Bar, tem que vir para segurar a câmera, eu venho, não tem problema nenhum. Então faz parte, porque assim, as pessoas elas têm um péssimo hábito de falar assim, quanto é que eu vou ganhar nisso? O que eu ganho com isso? Cara, você não vai ganhar nada e você vai ganhar tudo. Na vida é assim, você não ganha nada e você ganha tudo. Você só ganha aquilo que você quer ganhar. Entendeu? E você não ganha se você não quiser ganhar. Entendeu? Porque assim, mas eu não ganhei dinheiro. Você queria ganhar dinheiro? Então, você não devia ter feito. Sim. Tá? Você queria ganhar experiência? Pô, você ganhou a experiência. Mas eu não achei. Então, você não soube procurar. Entendeu? Você só ganha aquilo que você quer ganhar. Entendeu? Ninguém está te obrigando a fazer nada. E eu tô super feliz. Porque assim, tô vendo você aqui, o Beto, o Marcelo, pessoas que eu conheço, fazendo uma coisa bem legal, conversando com pessoas que O que você eu acha amo. desse formato doido aqui que a gente... Eu adoro todos os ícones que estão aqui. Tia May, sem falar, estou aqui. É verdade. Estou Ele está vestido de Tia May aqui. É uma camiseta da Tia May com uma estampa elaborada por quem? Bar, né? Zé do Caixão. Zé do Caixão, esse ícone maravilhoso, que hoje tem um representante no nosso amigo Rodrigo Aragão, que veio aqui em Santos, né? E eu tive o prazer de fazer amizade com ele pela internet, conheci pessoalmente também quando ele veio para cá. E tá aqui, Zé do Caixão, tá aqui o Zé do Caixão, que é um ícone, né? E as outras que são maravilhosas. Aliás, eu preciso comprar uma outra do Chewbacca, que a minha ficou muito velhinha. Eu tenho da família Adas, eu tenho a do Spock. Verdade. Eu preciso de uma outra do Chewbacca. As frases dele são icônicas. Muito legal. Então, vamos agradecer, né, o bar, a generosidade do Alexandre, né, do bar, ter aceito estar aqui com a gente, participar do Papo de Prof. Muito legal, eu tinha certeza que tinha muito conteúdo e o bar dá, né, novos bate-papos, né? A gente muda o assunto e sempre vai ter coisa muito interessante. Então, agradecer aí você estar aí né, prontamente com a gente aqui e ter ouvido tudo aí, todas as tuas histórias, todo o teu conhecimento. Tá aqui o gente... vamos seu finalizar Paulo, tá aqui com o seu Paulo. A última. Ai, meu Deus. Seu Paulo bonito. Olha só. É. Você manda isso para, sei lá, os caras vão me convidar para fazer novela, filme, sei lá, Big Brother. Essa aqui, ó. Deixa eu botar o bar aqui, pronto. Muito bem. Tá aqui? E ele fez aqui durante uma palavra e outra. A nossa conversa. Valeu, Bar. Obrigado. Valeu. Falou. Muito bem, muito bem.